Pessoal, estamos aqui para gravar um podcast diferenciado. Diferente do que a gente costuma falar com pessoas aqui. A gente já recebeu algumas vezes já o Dr. Júlio. O Rodrigo está vindo aqui pela segunda vez. Acho que segunda. É segunda nas câmeras, né? Mas tá mais vezes. Nos bastidores. Nos bastidores, né? E hoje vai ser um podcast diferente, até com a proposta que o Rodrigo trouxe aqui. E vai ser sobre um assunto, que não quer dizer que a gente não vai discorrer em vários assuntos, né? As coisas fluem. Mas então, eu vou, como de vez em quando eu faço, até nas lives que a gente faz para os outros lugares aí, eu vou ser o âncora aqui, vou deixar o Rodrigo puxar o assunto e eu vou metendo meus bedelhos de curioso. Obrigado, Júlio, tá aqui, obrigado, Rodrigo, e bora lá. Bora. Eu começo? Claro que sim, você que chamou, pô. Então tá. Bom, vamos começar talvez dando a oportunidade para a gente ser apresentado novamente, para quem já viu, já conhece, mas meu nome é Rodrigo Alves, eu sou instrutor de tiro, como eu sempre digo, instrutor nas horas vagas, estudante, estudioso full time, o tempo todo. Atuo nessa parte de instrução faz uns 6 anos, sou policial penal há 15 anos e atualmente fazendo pós-graduação em balística também. E estou aqui justamente para tentar melhorar uma coisa que eu sempre gostei, e uma das pessoas, inclusive, que acenderam em mim essa vontade de aprender sobre a questão da parte didática, de ensinar realmente, né, foi o Júlio, né, lá uns 3 anos atrás. E então eu sempre tenho essa preocupação, né, de como transmitir esse conhecimento da melhor forma possível para os alunos, para o pessoal que está querendo aprender. Então a ideia justamente de hoje, esse bate-papo, é justamente a gente tentar chegar a um melhor caminho para a gente aprender as coisas, voltado para a questão, logicamente, que é onde eu atuo, né, que é a parte da instrução de tiro, de instrução de defesa e sobrevivência. Posso só fazer um parênteses em relação a isso aí? Só para o Rodrigo não falou, mas ele também é operador do SOI, então ele é de uma unidade especial dentro da Polícia Penal. Uma coisa que a gente acabou nunca não falando, não me lembro se a gente falou no outro papo aqui, mas bom, você é operador, já é membro de segurança pública há 15 anos. Quanto tempo você está no SOI? No SOI, há 4 anos de atuação, que eu fiquei um tempo, saí e agora voltei de novo. Da onde veio a paixão por treinamento? Então, daí aí vem uma coisa interessante, bacana. Eu fui pro SOI primeiro, né? Antes nunca tinha dado aula, sempre fui uma pessoa muito introspectiva, nunca gostei muito de falar em público. E daí quando eu estava lá, mais ou menos na época de 2014, teve um curso de formação de novos agentes. E como o meu curso de formação, inclusive, a grande maioria das aulas foi dadas por pessoal alheios ao sistema penitenciário, geralmente policial militar, policial civil, enfim, pessoas de fora, que a gente não tinha um corpo docente, digamos assim, constituído. E daí, em 2014, o pessoal falou, não, vamos botar agentes penitenciários para dar instrução para agentes penitenciários, para futuros agentes penitenciários. E aí foi meio que no dedo, se você vai dar instrução não sei o que, você não sei o que, você não sei o que, você não sei o que, na marra. Foi pago a missão e a gente foi lá. E pra mim foi dada a missão de dar aula de radiocomunicação. Daí eu falei, cara, mas eu não entendo, eu entendo o básico, né, como operador, de ligar o rádio, mudar a estação, falar. Eu falei, não, é isso que precisa ensinar. Eu falei, tá bom, então vamos lá, né, cara. Aí fui eu mais um colega. E daí eu fui, cara, a primeira experiência foi foda, foi marcante. Mas foi bem bacana, porque aí eu comecei a perceber justamente, cara, que eu descobri esse gosto, né, de transmitir o conhecimento. Tipo, no final de tudo eu falei, cara, o meu conhecimento era muito basilar, muito básico, assim, e no final a galera agradeceu bastante, pô, legal e tal, a instrução de vocês, pô, bem bacana. Eu falei, cara, mas eu não sei nada, velho, tipo, como é que... Aí você começa a ter esse feedback das pessoas de quando você passa o conhecimento, e isso o quão gratificante isso é pra ela, né, eu falei, caraca, pô, que legal isso aí. Aí, cara, aí uma coisa foi levando a outra, e nesse final desse ano de 2014, fui fazer o curso de instrutor de armamento e tiro, que eu sempre gostei dessa parte de armamento e tal. E daí busquei o curso, fiz, aí fui desenvolvendo. Aí hoje estou aí, trabalhando nisso aí. Tudo que existe, quase tudo que existe em essência antes de existir na existência. Você vai falar, não, mas peraí, esse cara está complicando. Ó, esse copo só existe hoje
porque alguém um dia pensou nele e falou, cara, eu preciso de um copo, esse copo tem que ser mais ou menos assim e tal. Só não sabia que era copo ainda, né? É. Tinha O ideia, ser humano foi... é o único ser que precisa existir primeiro para depois descobrir qual é a essência. Se ele ficasse lá no cantinho dele, ele fala, pá. Não quer descobrir essa parte. Eu achava legal porque, por exemplo, conversando agora com o pessoal, bastante pessoal de polícia e tudo mais, né? Não na parte da instrução, né? Que foi uma coisa que aflorou nesse momento, que você nem sabia, como o próprio Júlio falou, né? Em você, até que você fundou a tua linha de treinamento. Você talvez seja um dos caras que eu conheço que mais procura treinamento, não tem... E uma coisa que eu acho muito bacana, até da maneira como você abre a cabeça, eu sei que o Júlio entrou, vocês se conheceram dentro da própria instituição, quando ele foi dar os treinamentos, e é uma coisa que eu acho bem legal do Rodrigo, assim, da maneira como ele pensa, cara, é que ele não... Se ele tem preconceito, ele guarda pra ele, não deixa de ir lá experimentar. Sim. Que todo mundo tem preconceito, isso é fato, né? Há alguns limites, mas... Sim, obviamente, né? Não vamos fazer uma CQTS, né, e tudo mais, mas enfim... Mas ter uma cabeça aberta é uma coisa Sim. que hoje em dia, nesse mundo polarizado, é uma coisa difícil pra caramba, né? Especialmente nos nichos dos nichos, que aí você começa a ficar muito, muito legal. Eu acho interessante isso porque você traz até pro teu próprio treinamento, né? Como você busca, como você costura isso tudo, você está trilhando um caminho muito legal, cara, que eu acho interessante até para quem está ouvindo aqui, depois olhar o trabalho dele pessoal, da Rades, né, do negócio dele, pela Exir, que eu acho que vale bastante a pena. Dito isso... Então, aí já deu fazer o link, já então, como a gente se conheceu, né, eu e o Júlio, e daí ele já se apresenta também, já conta essa breve história. O que aconteceu? Em 2014, como eu disse, comecei a trabalhar a parte de instrução, aí, enfim, saí do SOI uma época e tal, e nesse meio tempo fiz o curso do COP, né, do curso de operações policiais, do Centro de Operações Policiais Especiais aqui do Paraná, da Polícia Civil, em 2018, final de 2018. Aí... final de 2018. Aí em 2019, comecinho, eu fui para uma unidade para fazer um trabalho, que essa unidade é onde concentra o maior número de líderes de facções criminosas, né, no Paraná. Então, fazer um trabalho lá justamente de resgate da questão de protocolo de segurança naquela unidade. Eu e mais outras pessoas, né? O diretor da unidade não estava em cargo de gestão, mas fui lá, né, dentro da equipe para ajudar. E pediram para nós fazer assim, cara, a gente precisa fazer um treinamento para preparar esses agentes que estão dentro daquela unidade lá para essa situação, né? Que começou a ver muito isso, a questão de ameaças e a questão do cara começar a entrar em depressão, pessoas destabilizando a vida pessoal por conta disso, essa pressão psicológica, né? De lidar com um cara que você sabe que comanda um crime organizado. Daí, beleza. Aí eu comecei a pensar, cara, matutar, eu falei, cara... Aí o pessoal falou, defesa pessoal, algemamento, não sei o que, luta. Eu falei, cara, beleza, legal. Mas nada adianta eu trabalhar essa questão física ou mecânica do cara sem trabalhar primeiro a cabeça. Porque, cara, se a gente está tendo problema justamente de pessoas que não estão conseguindo lidar com a pressão do trabalho, eu ensinar ele a algemar um cara bem, não vai mudar o fato da pressão. Daí eu comecei a conversar e buscar justamente isso. Falei, cara, a gente precisa trabalhar com alguém que controle, que dê os mecanismos para o cara controlar a parte emocional. Aí que eu cheguei no Júlio. Daí agora ele se apresenta. Ele não faz parte só do SOI. Ele faz parte do UAI. Você vai falar, porra, tropa de elite lá de Minas Gerais. Não, Unidade de Amigos Especiais. Esse é o cara. Então, eu acho que a minha trajetória de vida não é muito diferente da do Rodrigo. Eu acabei me descobrindo em algumas áreas que eu não estava buscando aquilo, né? Eu fui muito cedo da minha vida para um seminário católico para ser padre, olha só. E eu consigo te visualizar como padre. Eu acho que a gente acaba... Tem cara de padre. Eu acho que a gente acaba trazendo muita coisa, né? E você sabe que não é incomum isso, cara. Os caras falam, pô, você tem uma cara de padre, velho. E eu fui pro seminário e uma das coisas que aconteceu lá foi na segunda ou terceira semana que a gente estava lá. O padre falou assim, você está aqui se preparando para ser padre, então você vai ter que ir lá na missa comigo e vai ter que falar um pouco lá no sermão. Eu lembro que alguns amigos simplesmente foram embora. 2 deles foram embora do seminário, literalmente. Cara, eu não vou fazer isso, porque eu não estou preparado para isso e tal. E foi o momento da minha vida em que eu decidi o que eu queria fazer. Porque era para eu ter falado 5 minutos. E eu estava lá no 25º minuto e o padre teve que me tomar o microfone. Porque eu falei, porra, esse negócio é legal, cara. Olha quanta gente aqui olhando para mim e tal. E ali eu decidi que eu queria trabalhar com pessoas e que eu queria trabalhar
de alguma forma com instrução, com palestra, com aula, com alguma coisa assim. E aí, a partir daí, eu passei a direcionar tudo na minha vida para isso, né? Então, eu tenho realmente um prazer muito grande em trabalhar com a instrução, em trabalhar com as pessoas, e não me vejo fazendo algo diferente nem de longe. E aí, a minha trajetória pessoal começou a partir daí. A junção de tudo isso veio com a neurociência, que me possibilitou entender um pouco melhor o funcionamento dos mecanismos mentais, dos mecanismos emocionais, que é a minha grande paixão, é trabalhar com a questão emocional, né? Então, hoje conversando sobre isso. Trabalhando. Então, aí justamente, vamos entrar agora no tema, né, que eu pensei sobre a live. Que live, rapaz? Está live sendo não. gravado. Sobre o podcast. Ato falho. Que é justamente sobre isso, que uma coisa que eu, aí com a convivência, tanto da parte operacional, né, no SOI ali, quanto na parte de instrução, que eu observei que eu sempre falo, ensinar alguém a atirar é muito fácil. Né? Eu até brinco, falo assim, cara, se eu consigo ensinar até um macaco a atirar, se me dá uma arma, me dá uma munição, me dá um macaco, me dá tempo, eu consigo ensinar um macaco a atirar. Não, deixa eu perguntar uma coisa, eu quero que vocês, depois desse podcast, que até um macaco sabe que é um gatilho mental. Porque a gente estava conversando um pouquinho antes, eles estavam concatenando e tudo mais, eu falei, pô, esse papo tá técnico pra caramba, como é que a gente faz pros retardados, pros neandertáticos, né? Porque a gente tem os neandertáticos, né? O pessoal que não tem essa capacidade toda. E o conhecimento só vale que você absorve, né? Para você absorver, você tem que passar para o nego do cara. Dito isso, volta aí. Então, vamos lá. Aí eu fiquei pensando esses últimos dias, falei, cara, que uma coisa que sempre me perguntam, beleza, tipo, legal, eu sei atirar, mas quando atirar? Em que momento atirar? Como que eu consigo perceber? Como que eu consigo justamente iniciar uma ação? Então, aí, a gente chama de, né, criar esses gatilhos mentais. Né? Como é que eu consigo chegar nisso aí? Então, para a gente começar, antes de aprofundar nessa questão mais técnica, né? Então, perguntar para o Júlio, que está aqui justamente porque entende bastante disso, não é porque está aqui, mas das pessoas que eu conheço, tanto pessoalmente quanto no mundo, na internet e livros, cara, eu não conheço ninguém que saiba mais sobre isso que ele. O que é um gatilho mental? Vamos começar por aí, então. Antes de ser mental, a gente precisa entender o que é o gatilho em si, né? Você tem ali o mecanismo da arma lindo, maravilhoso, perfeito, arquitetônica, engenheiristicamente falando, tá tudo maravilhoso. Se ele não tiver um elemento que acione os demais mecanismos, nada daquilo ali vai fazer nenhum sentido. Tanto que uma das coisas que a gente mais faz na tática de treinamento de tiro é o dedo no gatilho, né? Pô, se o cara errar o dedo no gatilho, ele pode estar com um posicionamento perfeito e tal. E a nossa mente, ela não funciona de uma maneira muito diferente. Ela tem uma série de elementos que são disparados, que são o nosso modo de operação, que é disparado por um gatilho. Esse gatilho, ele pode ser criado de duas formas básicas. O gatilho mental e o gatilho cognitivo. O que é o gatilho mental? Eu sento na mesa para almoçar todo santo dia. Então tem um modo de operação, existe uma lógica ali. Primeiro eu sento, ou eu sinto o cheiro da comida. Então todo dia que eu repito a mesma coisa, a minha mente vai entendendo que sentar na mesa é igual a comer. Portanto, o dia que eu sento na mesa, que é o condicionamento básico que a gente trabalha lá, a ideia do peru, né? O cara subia, o peru canta. O cara subia, o peru canta. O cara subia, o peru canta e ele come. Então ele vai criando um gatilho que vai tendo um modo de operação. O gatilho cognitivo, ele difere do gatilho mental, porque o gatilho mental é inconsciente. Eu não quero fazer, mas eu faço. Eu tô lá sem fome nenhuma, cara, fome nenhuma, minha vida tá super 10. Senti o cheiro do bacon frito do cara que faz a pipoca na esquina, velho, dá uma vontade de comer, cara, que pareceu não sei da onde aquela desgraça. Ele é inconsciente. O gatilho cognitivo, no entanto, ele tem o elemento de preparação junto, que é o elemento racional. Devo, não devo, certo e errado, vou perder, vou ganhar. Esses dois gatilhos, eles precisam estar trabalhando juntos. Deixa eu só fazer um parênteses e perguntar rapidinho, porque às vezes a gente parece óbvio, né? Mas o que é cognição? eu acho que eu sei, mas a definição da palavra, alguma coisa bem rapidinho, só para quem escutar e entender, né? A cognição é o movimento, o processo mental que envolve a tomada de decisão racional. Então, eu tenho tomadas de decisão, por exemplo, gatilho mental. Então, às vezes o cara saca a arma e atira, nem pensou para fazer, ele só fez.
Esse ele não teve que decidir para fazer. Agora, quando eu uso o elemento da cognição, que é a minha tomada de decisão, as minhas funções executivas, planejar, executar, quantificar, qualificar, aí eu estou usando um gatilho que não é só mental, é um gatilho cognitivo. Apesar dos dois serem mentais, a gente diferencia eles instintivo e o outro pensado? É isso? Um automatizado, talvez, né? Um automatizado e outro racional. Então, os dois podem ser automatizados. Os dois devem ser automatizados. Mas um acontece sem a participação da razão. O outro demanda a razão para poder fazer Cognição isso. Tem razão, então, né? Tem razão envolvida, sempre. Pô, legal. Funções executivas, planejamento, execução, enfim. Então, e o gatilho, os dois gatilhos, tanto o instintivo, que a gente chamaria de mental, quanto o cognitivo, que demanda a razão na participação daquilo, eles devem ser trabalhados de maneira concomitante. Porque um pode atrasar o outro, por exemplo, né? Uma coisa que a gente estava conversando aqui antes, que é, o cara treinou para sacar a arma, aí na hora que ele vai usar a arma na vida real, que é o ser humano que está ali na frente dele, vem na cabeça dele, pô, será que eu devo? Exatamente. Ele já tomou 3 tiros na cara, já foi. Exatamente, esse é justamente o X da questão, né? Então, o gatilho é um elemento que dispara um mecanismo de ação. Bom, a gente fez uma passagem enorme para resumir o conceito disso aí. Então, daí na verdade, até anotei aqui uma coisa que eu acho importante deixar também, talvez, claro, como diz, né? Às vezes para alguns mas talvez não seja senso comum. A questão do instintivo, que tem uma coisa que eu ouço também, até você botou, até anotei aqui para lembrar de falar, que assim, eu não tenho como criar desenvolver algo instintivo, ou tenho. Tipo assim, o instintivo, até onde eu sei, me corrija se estiver errado, é algo que nasce com a gente. Tipo assim, o que é instinto, na verdade, né? É algo, tipo, comer, enfim, você é algo instintivo. Uhum. Por exemplo, não é instintivo eu atirar, por exemplo. Isso não é instintivo, não nasce com a pessoa. Então, a gente cria, na verdade, processos automatizados. É isso mesmo? Não? Então, a gente costuma... Minha primeira formação, minha primeira graduação foi em filosofia. E a gente costuma dizer que a filosofia, ela é a mãe de todas as ciências. O que as pessoas imaginam quando eu falo a filosofia é a mãe de todas as ciências? Que todas as ciências vieram da filosofia. Mas isso é um erro categórico na construção do pensamento. Por quê? Porque é o modo de operação de pensar filosoficamente que dá origem a uma nova ciência. Por exemplo, você tem lá uma ciência balística. De repente pintou uma dúvida. Será que é assim mesmo? O será que é assim mesmo é um condicionamento filosófico. Você usou uma pergunta, um elemento filosófico. Em relação ao instinto é a mesma coisa. O instinto não é a programação que vem em você, mas é o modo de operação que vem em você. Por exemplo, quando a gente fala na neurociência que a pessoa agiu de maneira instintiva, eu estou automaticamente dizendo que ele agiu sem ter que pensar para aquilo. Portanto, se eu treino o cara para ele usar a sua arma de maneira instintiva, significa que a minha razão participou daquele treinamento até o momento em que eu automatizei isso total e completamente, ele não tem mais que pensar. Então não está errado falar que ele está agindo de maneira instintiva. Porque a criança, quando nasce, ela nasce com o instinto de sugar lá o seio da mãe, ela nasce com o instinto de chorar, ela nasce com o instinto de reconhecer a dor. Mas estas habilidades que naquele momento são instintivas porque não são pensadas, elas podem ser desenvolvidas. Só que é claro que é muito mais complexo desenvolver alguma coisa instintiva do que você entender alguma coisa que você nasceu com aquilo. Mas eu posso fazer isso até o nível da inconsciência total e absoluta para que aquilo se torne instintivo. Não está errado o conceito. Uma coisa que eu sempre uso até como exemplo nas instruções, eu vejo que o pessoal consegue entender bem quando a gente fala sobre isso, sobre gatilhos mentais, né? É fazer uma alusão com a luz do freio do carro da frente. Né? Fala, cara, quando você vê a luz do freio do carro da frente, quem dirige há muito tempo, quando você vê a luz do freio do carro da frente acendendo, você automaticamente pisa no freio. Isso torna um processo justamente instintivo, né? Um processo automatizado. Você não para pensar. Tem um exemplo que eu sempre cito, e realmente aconteceu comigo. Um dia eu estava dirigindo, conversando com alguém e tal, não sei o que, distraído, aquela coisa, você tá olhando pra frente, mas não tá vendo, sabe? Quando você tá só, tipo, pensando na vida ali e observando o cenário, mas sem processar as informações. E acendeu uma luz vermelha. E eu pisei no freio. Dei aquela freada brusca, assim, cara, dei aquela freada brusca, e a pessoa me olhou assim, tipo, o que aconteceu? Eu falei, não, acendeu a luz vermelha, né? Acendeu o farol vermelho. Ele, não, de pedestre acendeu. Daí eu olhei e falei, verdade. É vermelho. Tipo, cara, eu vi uma luz vermelha acendendo, eu pisei no freio.
Tipo, foi automático, né? Justamente foi instintivo, né? Fala, cara, é mais ou menos isso. O que você tem que desenvolver para situações, né, de defesa é justamente isso. Você desenvolver as habilidades até um ponto que elas se tornem justamente instintivas, né? Seria mais ou menos isso. Isso... Sim. Só perguntar. Esse processo que o Rodrigo descreveu aí vale para quase tudo na vida, né? Como é que eu acredito que talvez seja isso o negócio do gatilho mental, né? Porque a cabeça da gente é parecida com o computador. Você tem uns processos que você tá mexendo na hora e tem um 300 mil de background, né? Porque ele tá falando assim, caraca, é verdade, às vezes você sai da tua casa, chega no lugar e você nem lembra o que passou pelo... Ali, a maioria das vezes, não sei se é para sobrecarregar. Como é que você... Como é que você treina para depois, se você precisar acessar essas informações, né? Você aprende muito quando senta no automático, você ainda consegue aprender com o que está funcionando no background? Sim. Eu gosto de duas analogias interessantes para a gente poder pensar nessa situação como um todo. Primeira analogia do computador, a segunda do avião. Por que do computador? Porque se o seu computador começar a dar pau, começar a encher o saco, o que você faz? Você leva lá no cara da informática e fala, formata esse troço aí para mim, instala de novo essas porra aí que a gente vai começar tudo do zero. Beleza, ele volta a rodar, beleza, vida 100%. Normal. O cérebro não funciona assim. Se você tem uma programação de uma determinada situação e você quer uma nova programação, ela pode acontecer? Sim, desde que você entenda o princípio do soterramento. O que é o princípio do soterramento? A terra está aqui, eu preciso colocar terra em cima, terra em cima, terra em cima. Quanto mais fundo aquele negócio tiver, menor a chance dele voltar a agir sobre o meu corpo. Mas ele não some, ele não vai embora. A pessoa que já passou por um processo depressivo, ela não vai deixar de pensar de maneira depressiva só porque agora ela aprendeu um negócio novo. Então a gente tem que pensar o princípio do soterramento. Por isso que a gente bate tão forte na ideia de que se for ensinar o cara, ensina do jeito certo. Se ele aprender do jeito errado, é horrível você tirar o vício do cara. Sabe? Exatamente. É complicadíssimo. Cara, entra um ponto que a gente talvez foge um pouco foge, mas não foge, né, do tema, que é uma coisa que eu observo, tipo, na instrução, por exemplo, o que acontece? No Estado, a gente tem a questão da limitação, às vezes, né, de orçamentária e de tempo, né? Até esses tempos atrás tive algumas discussões no sentido bom da palavra mesmo, né? Discussões com colegas e tal, sobre o tempo necessário para você justamente ensinar alguém a atirar, por exemplo. Né? Quanto tempo você quer? Eu pergunto, mas quanto tempo você quer para ensinar alguém a atirar? Eu falei, cara, quanto tempo eu quero? Acho que uns 2 meses ali tá bom. Você quer falar? Não tem como. Sacanagem, pô. Não tem como. Eu falei, então, quanto tempo eu quero? Como instrutor, uns 2 meses acho que eu consigo ensinar o cara a atirar. Quanto tempo eu tenho? Aí é outros 500. Né? Mas aí por quê? Eu falei, cara, eu acho no mínimo, entendendo as limitações, né, da vida pessoal e da vida institucional do Estado e tal, falei, cara, no mínimo 2 dias para ensinar ele manusear e atirar com um armamento. Cara, mas 2 dias é muito. Falei, cara, mas eu preciso ensinar o cara desde o começo certo. O que eu via justamente no passado? Às vezes, pela essa questão orçamentária, às vezes de quantidade de munição e disponibilidade de tempo, que eu acho que é o mais, né, também interfere na questão orçamentária, né? Tempo é dinheiro, né? Se ensinava ali o básico do jeito que dá. Tipo, ó, isso aqui é um gatilho, isso aqui é um cano, isso aqui é alça e massa, aponta para aquele lugar e atira. E o cara iniciava todo o processo de maneira errada. Ele sabia atirar, mas tudo o background dele por trás estava às vezes equivocado. Se ele botar isso numa situação real, uma situação de confronto, ele provavelmente com um nível de estresse ali, ele vai errar esses tiros, ou não vai conseguir às vezes solucionar uma pane, ou então falei, cara, eu preciso ensinar o cara desde o começo de maneira certa, porque senão depois lá na frente, o que eu vi? Às vezes o pessoal que aprendeu errado, cara, precisa desconstruir isso aí para você ensinar a pessoa certa, aí, porra, aí eu preciso 2 meses. Aí eu preciso 2 meses para poder ensinar. Porque o aprender errado também tem gatilho. E ele também dispara um modelo de operação que, se for para ele mais prejudicial do que trazer benefícios, ele pode não só matar o outro, como ele pode se matar numa situação como essa. Então, o processo do computador, essa analogia do computador, a gente tem que imaginar assim, é o cérebro que aprende em cima daquilo que já está aprendido, e eu preciso ir soterrando aquilo até um determinado ponto em que ele não tenha mais efeito sobre o meu corpo. Né? Ele se tornou instintivo de novo. Aí você, imagina uma cena comum, né? Você está lá com a senha do seu Wi-Fi e você já sabe de cor e salteado a senha do seu Wi-Fi. Alguém fala assim, ó, você tem que mudar a sua senha. O que a sua cabeça vai fazer? Vai ficar lembrando daquela merda o tempo todo. Porra, a senha era aquela lá, mas não é essa aqui mais.
Aí você tem que ficar pensando, não, essa é antiga, essa é nova, essa é antiga, essa é nova, nova ficou, antiga se foi. A segunda analogia que eu sempre trago é a analogia do avião. Se você abastece o avião para ele fazer uma viagem, você calcula o quê? O quanto que ele vai gastar de combustível para fazer a viagem. Mas se você só fizer isso, o avião não chega. Por quê? Porque 1/3 do que ele gasta de combustível é para subir. Ele tem que meter uma força tão violenta, ele tem que gastar um combustível tão lascado para que esse avião possa subir. A hora que ele estabiliza, o cara reduz, né? Você está lá numa condição tranquila. O processo de aprendizagem ele é muito parecido. O cérebro é um instrumento que custa muito para o corpo. As pessoas falam, o cérebro, a gente usa só 10% do cérebro. Isso não é verdade. A gente usa sempre 100% do cérebro. Se tiver alguma coisa ociosa no cérebro, ele mesmo vai se encarregar de mandar aquilo embora. Então, o que acontece? Como é muito custoso para o cérebro aprender e é o processo de subida do avião, ele vai resistir o máximo que ele pode para que aquilo não aconteça, para que não fique ocioso. Agora, a partir do momento em que eu entendo essa lei super simples e começo a bater e o cérebro diz, peraí, esse negócio está hoje, está amanhã, está depois da manhã, então tem que ficar logo. Então aí acontece um processo, acontece um milagre no cérebro. Ele automatiza aquilo para não ter que gastar tanta energia. E aí você começa a liberar a tua atenção, a tua concentração, o teu foco para outras coisas. Quando você está aprendendo a dirigir, o teu cérebro está em decolagem. Você não consegue pensar em mais nada. Você esqueceu da namorada, você esqueceu do problema, é aquilo. Meu Deus, acelerador, tal, blá, blá, blá. Daqui a pouco, quando aquilo se automatizou, energia diminuiu, porque você aprofundou o processo, esse gatilho mental e o modo de operação mental entraram num processo de voo de cruzeiro e você consegue liberar a tua mente para isso, para aquilo, para aquele outro, para aquilo. Então, dependendo do que você vai fazer, a gente tem que vencer a barreira da decolagem. Isso que o Rodrigo está falando é a mais pura verdade. Você quer que o cara decole em 2 dias num negócio que ele tem que decolar em 5, ele não vai fazer bem feito. Sim. Ele não vai fazer bem feito. E ele não vai conseguir chegar onde a gente quer que ele chegue. Então, acho que essas duas analogias, elas sintetizam bastante essa lógica de funcionamento do cérebro e sem a gente entender isso, não adianta nada. Está gastando tempo, dinheiro, recurso e não chega naquilo que você quer. Beleza. Então já, antes de passar para o próximo tema, já foi notando mais umas coisas que aos poucos a gente vai lembrando, vai linkando as coisas. Mas antes de passar para o próximo, a gente fala sobre gatilhos mentais e gatilhos cognitivos, né? Existem outros tipos de gatilhos? Então, a gente poderia entrar em uma espécie de subseções desses gatilhos, né? Por exemplo, dentro do que eu chamo de gatilho cognitivo, eu poderia falar da parte ética, da minha parte moral, daquilo que eu considero como bom e ruim, certo e errado, legítimo e ilegítimo. Então, são subseções. E nos gatilhos mentais, aí nós temos que imaginar que o que desperta o gatilho mental nas pessoas são os nossos acessos ao mundo. O que é o meu acesso ao mundo? Se eu perdi a minha visão, eu não vou mais utilizar a minha visão, o meu gatilho auditivo tende a aumentar. A pessoa que não enxerga, você vai ver que ela percebe coisas a mais do que os outros de uma forma absurda. Né? Meu pai no sítio é muito interessante, porque a cidade é pequena, então ele está lá sentado no sofá, tem um capão de bambu enorme que separa a casa do meu pai da rua. Né? Mas ele está lá sentado, ele não está vendo, e ele diz, pelo barulho, é o tio Nelson que está passando. Cara, mas tem cachorro faz Fiat isso. Uno, tem 500 mil, como é que ele sabe que a porra daquele Fiat Uno é o Fiat Uno? Pela aceleração, pelo jeito, porque ele buzinou, porque ele isso, porque não sei o quê. Então, a gente começa a melhorar a percepção desse indivíduo, porque este gatilho, que é um gatilho mental, uma subseção chamada audição, dá ao cara uma condição de compreensão e disparo de um mecanismo mental. Via de regra, nós chamamos, né, dizemos que existem 5 sentidos. Mas hoje, na neurociência, a gente já trabalha com a hipótese de que existam pelo menos 24. Caraca. 24. Porque, por exemplo, você não está usando audição, você não está usando visão, você não está usando nada. De repente, você sentiu um frio na sua espinha. Você fala, cara, isso aqui é vai acontecer alguma aquele coisa. negócio, o cara tá olhando pra você, você não tem nada, de repente você olha, a pessoa vira, assim, esses reflexos que a gente tem, né? Esse sentido que você não consegue explicar, né? Além dos 5 tradicionais, né? Além desses 5 tradicionais. E a gente vai trabalhando muito dentro da neurociência, aí a gente entraria com intuição,
déjà vu, energia, antecipação energética. Sabe aquela coisa assim, ó, de você pensar assim, caralho, o Rodrigo tocou o telefone, adivinha? Cara, o Rodrigo... O famoso transmimento de pensação. Como é que pode isso, cara? Hoje já existem mecanismos dentro da neurociência que nos permitem medir essas coisas, que são as frequências eletromagnéticas que o cérebro gera. Eu sei, por exemplo, e hoje a gente consegue medir uma frequência eletromagnética, termomagnética, por exemplo, a 5 km. Você está lá no helicóptero, lá na ponte que partiu, o sujeito está escondido lá no meio da mata, você faz o quê? Você liga um radar de percepção de temperatura, você vê o cara brilhando lá no meio do mato, danadinho, tá lá e tal. Mas o meu cérebro é capaz de fazer isso. E a gente é capaz de fazer isso a 5 km de distância. Às vezes, quando você entra na mesma frequência eletromagnética que o outro cara tem, você percebe ele, que é a chamada antecipação energética. Pensei no cara, o cara, pum. Isso é treinável? Sim, perfeitamente treinável. Será que agora ele tá lembrando daquele filme, o homem que treinava matava bodes, lembra do George Clooney? Era um programa de ESP, né? Percepção extra, PSE, percepção extrasensorial, que nesse caso é uma comédia, né? Mas que o exército americano realmente gastou fortunas dizem que não chegaram a nenhum alguma coisa mais palpável, mas a gente não sabe, né? Mas que eles testavam isso, se a pessoa conseguir derrubar um bode, a brincadeira era essa, mas tinha outras coisas, assim. É interessante você tocar nesse assunto, porque eu nunca imaginei que isso daí fosse... Sim, perfeitamente. E eu entendo a ideia da negação, de dizer que essa técnica funciona ou não funciona, cara, porque isso é ouro, isso é o diferencial. Aí eu treino o cara fisicamente, taticamente e tal, tudo isso qualquer pessoa pode fazer. Agora, você ter na sua mão um elemento que torna você algo diferente dos outros, é o meio centímetro que deu a você a vantagem na corrida. Qual foi o cara que... o nome do cara, o primeiro cara que pisou na Lua? Neil Armstrong, não. Qual foi o nome do segundo cara que pisou na Lua? Ninguém sabe. Cara, ninguém sabe quem foi a pau do cara que se pisou em segundo lugar. E eles estavam em 3 lá. O segundo é o primeiro perdedor, né? Então, esse detalhe é o que faz a diferença, é o que te dá o elemento de vantagem sobre todos os demais. Então, os caras vão negar isso até o fim do mundo. Né? Mas que funciona. Cara, isso entra só fazendo um link já também com a questão do trabalho, né? Que a gente muitas vezes ouve e é criticado por isso, nessa questão do preconceito. Que tipo assim, às vezes você olha o cara e fala, cara, esse cara é mala. Mas, cara, né? Você tá sendo preconceituoso, só porque o cara tá de boné de aba reta, só porque não sei o quê, porque tá de moletom colorido. Cara, mas você percebe. Pelo jeito, né, de andar, pelo jeito de olhar, pelo jeito de parar, você fala, esse cara... Nós, até trago pra questão da minha profissão, né? Que a gente convive muito com preso. Eles têm uns trejeitos, umas manias físicas mesmo. Cara, você para na rua e você olha, esse cara já ficou preso. Tipo assim, quem convive com isso sabe, é justamente isso, né? Às vezes não é nem só o visual, não é só o auditivo, é o conjunto todo ali, a percepção da pessoa em si. Você sente, cara, você olha e fala, não, esse cara aí... E é engraçado, já fazendo um link com isso, com a questão do aprendizado, tava pensando enquanto você falava aqui, essa questão que às vezes a gente tem tanta informação no dia a dia, tanto input, né, de informação no dia a dia, que acaba que eu percebo que hoje em dia fica muito mais difícil as pessoas se atentarem a detalhes pequenos, justamente isso. Sim. Tipo, hoje em dia, cara, não tem mais esse negócio. Você tava falando do teu tio ali, eu lembro muito, cara, minha mãe tinha isso com meu pai, tipo, que meu pai tá chegando de carro, teu pai tá chegando. Tipo, ela via também, 5 quadras antes, é teu pai. Mas é um carro, né? Tipo, meu pai tinha uma Paraty uma época. Cara, é uma Paraty. Não, é o teu pai. Porque, cara, às vezes aí trazendo isso pra questão da questão do aprendizado. O que eu tento fazer, e isso até é bacana, que no meu trabalho o celular já não funciona direito, né? Porque lá os bloqueadores, né? Não, e o lugar em si também já é ruim, sinal e tal, tudo mais. E eu falo pro pessoal, cara, esquece, foca aqui. Porque, cara, às vezes é tanto input, que a pessoa não consegue guardar a informação. Porque a todo momento ela está recebendo informação. Eu uso um exemplo para mostrar o quanto a geração que hoje está se tornando a geração predominante no mercado, que é essa galera que está na faixa dos 20, que hoje está comandando a coisa toda e que tem o grande potencial, né, de efetivamente estar no comando da sociedade amanhã. Essa geração é uma geração que vai sofrer muito em termos de input. Por quê? Eu lembro que quando eu era pequeno, e eu estou com 42 anos, então não faz
eternidade, bastante tempo. A gente tá tudo mesmo na idade. A minha mãe, ela dizia assim, ó, Eu sou jovem. preciso... A quantidade. Você vai chegar lá. 36. Tá tão longe assim, não. Tô com 40. Fui como tu, serás como eu, hein? Princípio lá do quartel. E eu lembro que a minha mãe, ela falava assim, ó, você precisa ir lá falar pro cara, pro nosso vizinho, que ele tem que fazer tal coisa. O que você precisa fazer para comunicar? Você tem que levantar, caminhar até lá, montar uma estratégia para conversar com o cara. Você chega na casa do cara, lá no interior de Santa Catarina, você não vai sair de lá sem tomar um chimarrão, um café, um abraço, comer uma cuca, alguma coisa. Uma chimia. Então, o que o meu corpo teve que fazer? Ele teve que trabalhar com um centro de integração com vários elementos de percepção que deram àquele cérebro uma capacidade de comunicação expandida. Na época em que eu estava jovem, porque eu ainda estou jovem, mentalmente eu quero ficar idoso sem ficar velho, velho é ultrapassado, obsoleto, mas na época em que eu estava namorando, o que a gente fazia? Teve uma mudança radical que foi a vinda do telefone. Porém, no telefone ainda é legal, cara. Você escuta o outro, você sabe pela tonalidade de voz da pessoa se ela está triste, se ela não está e tal. Como é que o cara faz hoje? No WhatsApp? Mensagem escrita. Não vê, não ouve, não toca. Então, por mais que hoje nós tenhamos uma dimensão de inteligência muito mais expandida do que na minha época, um guri com 11 anos na minha época estava pensando em ir pro banheiro, sabe o que, né? Hoje, um guri de 11 anos, cara, ele sabe mais coisas do que o imperador romano sabia na época dele. Mas então, há controvérsias, né? Tem mais volume de informação. Volume de informação, mas não quer dizer que né? Às vezes você está desinformado achando que está sabendo as coisas também. Né? Mas então, é nesse sentido que o volume de informação é muito grande. A gente ganhou muito em extensão, mas perdeu em qualidade, profundidade. Então o guri hoje de 11 anos, ele sabe um pouco de um monte de coisas. Mas aí você vê uma situação como essa semana que eu falei para você antes da nossa conversa, de um menino de 21 anos, super inteligente, primeiro de turma lá no exército, a menina disse não, eu não quero, tiro na cabeça. As pessoas são fracas emocionalmente hoje. Então, aí entra justamente até anotei aqui como fazer a pergunta, né? Como que funciona, na verdade, esse input e esse output, né, de conhecimento, e já linkando uma coisa com a outra, qual que é a diferença entre conhecimento e aprendizado? Né? Então, vamos lá. Tá. Então, quando a gente pensa nessa coisa do cérebro, do mecanismo funcional do cérebro, e nós convencionamos, porque isso é uma convenção, porque o cachorro também aprende, né? Mas nós convencionamos que o cérebro humano aprende, eu preciso entender como é que aquela informação, aquele dado que está aqui fora, quando eu peguei o livro e disse assim, bom, aqui tem um livro e aqui dentro existem muitos dados. Porque o que está aqui dentro é dados. Se ele tiver escrito em inglês, em japonês, em alemão, ele continua sendo um dado. Como é que eu faço para fazer com que este dado se torne um elemento de comunicação? Ou seja, eu tenho que abrir o livro, se tivesse escrito em chinês, para mim é um pedaço de papel, ele não muda nada. Então eu preciso de um código e essa decodificação do dado é um primeiro passo importante para que a gente possa ter o aprendizado. Preciso decodificar. Eu posso estar falando em português aqui para você, mas enquanto você está aí pensando no que eu estou falando, você pode perder dados. Por isso que a gente chama de comunicação ativa, aquela em que você limpa a mente total e absolutamente para escutar o cara. Presta atenção no que eu estou falando, para daí tentar formular a sua pergunta ou uma sub-resposta ou coisa do gênero. Então, eu tenho o dado, eu tenho o código e eu tenho o cérebro que processa esse código. Quando eu tenho esse processo funcional, eu tenho uma transmissão do que está aqui para o que está aqui. Como enquanto eu estou falando, eu estou tentando, a minha intenção é essa, que saia daqui e chegue lá. Mas eu não tenho garantia nenhuma de que um ruído no meio desse caminho impeça que aquilo que eu falei chegue para você do jeito que eu quis que ele chegasse. Não é tão simples assim. Né? Então, o input, ele leva muito em consideração qual é o dado, qual é o código e quem é o cara que interpreta esse negócio. Muito bem. Agora eu tenho uma condição de compreensão. Essa condição de compreensão, ela pode acontecer, via de regra, de duas formas. Ou eu aprendo na prática, com tudo junto, com processo ambiental junto, com emoção junto e tal, e eu tenho um tipo de aprendizado diferente de um aprendizado mais puro,
quando eu sento aqui com você, pego aquele dado e arrebento aquele negócio para fazer ele sair daqui, chegar aqui mais ou menos como ele está lá, o mais próximo possível de como ele está lá. E aí a hora de fazer o output, que é a saída desse dado, eu preciso analisar aonde é que eu vou fazer esse negócio, com que objetivo eu quero fazer isso. Por exemplo, o cara que a gente estava falando antes, o cara que senta aqui para começar a estudar para um concurso e ele faz o input com o gatilho ambiental do espaço onde ele está estudando e ele não treina o output em qualquer condição, ele pode saber, ele pode ser o cara mais top que existe em aprendizagem naquela questão. Ele aprendeu, ele realmente aprendeu, ele consegue fazer input e output de uma maneira perfeita. Mas se ele for para um lugar com pessoas diferentes, com barulhos diferentes, com gatilhos diferentes, de onde ele aprendeu, ele não consegue fazer o resgate. Eu tinha um menino, por exemplo, no cursinho, que a gente chamava ele de oráculo. Por que ele era um oráculo? Porque os professores iam tirar dúvida com ele. Caraca. E o menino era bom, cara. Ele estava lá uns 7 anos fazendo o cursinho para fazer o curso de medicina. E ele não conseguia ir para lá para fazer o curso. Por quê? Porque ele dizia, professor, quando eu vou lá me dá um branco. Você sabe como é que eu resolvi isso? Eu resolvi isso em 6 meses de trabalho, quando eu comecei a pegar esse menino e assim, comecei a levar ele para o estádio de futebol. Cara, qual que é a fórmula de Bhaskara? Cara, você consegue, vamos lá. E foi. Até que naquele momento, onde está cheio de gente, estresse, tem uma bagunça. Aí levei o cara pro shopping, levei o cara pra rua, levei o cara pra... Eu comecei a falar para ele, agora, você vai fazer o vestibular para medicina? Vou fazer o vestibular para medicina. Você sabe onde você vai fazer? Sei onde eu vou fazer. Eu vou fazer naquela universidade, naquela sala. Já saiu aqui na inscrição. O que você tem que fazer? Você tem que fazer o trajeto milhares de vezes. Você tem que sentar lá. Você tem que resgatar. Adivinha onde é que o cara está hoje? O menino é médico. Sim. Pô, deixa eu te... Você tocou num ponto aí que, da maneira como o Rodrigo foi conduzindo, chegou um ponto que eu estava querendo perguntar lá atrás, mas acho que agora é um momento que faria mais sentido, né? A gente vive falando da questão dos gatilhos mentais e tudo mais, a gente vive bastante intoxicado de informação, de opiniões, de maneiras que até as pessoas te contestam, você se sente até agredido. Sim. Às vezes você se sente agredido simplesmente... Hoje em dia todo mundo tem que ter opinião sobre tudo, né? É uma merda. Às vezes eu me forço até não ter, assim, né? Ter uma perspectiva, eu troco a sua palavra, mas no final de contas é uma porra de uma opinião. Que eu tento evitar porque, pô, isso gera um sofrimento, um estresse, que às vezes você está estressado, assim, cara, minha vida está redonda. Eu tenho trabalho, eu tenho bons amigos, eu tenho uma família saudável e ainda assim eu estou me sentindo estressado. Aí acho que tem bastante a ver com essa questão desses gatilhos mentais aí. E eu achei interessante, porque esse fato do garoto tem todas as informações, você tem tudo isso aqui na tua cabeça, mas chega na hora de você colocar em prova, você não consegue. Só que a vida, a vida, né, que a gente vive tão polarizada, ainda mais no meio que a gente vive, com as pessoas que a gente, com todo mundo que a gente lida, boa parte das pessoas, você está numa sensação que esse garoto passa, sei lá, passou durante uma prova, um negócio, mas você passa às vezes, sei lá, 8, 10 horas da vida, do teu dia, nesse momento. Como é que você faz naquela quando você massifica, né, você soterra, digamos, como é que se diz, um bicho velho igual a gente, né, que já é sofrido aí, vivido na vida. Como é que depois de tanto tempo você consegue fazer esse teu treinamento aí? Se a gente é capaz de dar essa virada na vida da gente, de tentar, como você falou que não dá para despoluir, então para a gente aterrar, né, isso daí. Como é que a gente trabalha isso daí? Nós falamos, geralmente quando a gente vai falar da palavra inteligência, a gente usa ela no singular. Aquele é inteligente, aquele não é inteligente. Na verdade, as inteligências hoje são 9. Por que 9? Porque é uma questão didática, pedagógica, para a gente identificar isso, aquilo, porque não existe... A gente precisa de rótulo, né, para acessar rápido a informação. Né? É mais interessante isso. Numa analogia bastante simples, pegando comparação entre países e até dentro do próprio Brasil. Existem países que produzem tanto quanto o Brasil, mas são mais desenvolvidos do que o Brasil. O que falta para o Brasil? Falta armazenamento, falta logística, falta uma porrada de coisas. Muito bem, você pega lá o Japão. 85% do território japonês não é montanha, não serve para nada. É a terceira economia do mundo, cara. Como é que o cara consegue fazer aquilo? Porque ele usa o que ele tem, o recurso que ele tem, com grande inteligência. O Brasil
Você está andando aqui, nós estamos gravando hoje aqui no Paraná. Você pega o seu carro e passa pelo estado de São Paulo, é brutal a diferença das estradas entre o Paraná e São Paulo. Sim. O Paraná produz tanto quanto São Paulo produz. Por que o São Paulo é mais rico do que o Paraná? Porque os caras têm uma inteligência na logística, uma inteligência no armazenamento. No cérebro funciona a mesma coisa. Imagine que a sua produção cognitiva seja excelente numa determinada área, mas você não tem estradas cognitivas para escoar aquela produção para onde você quer. Quando a gente vai olhar para essa situação e respondendo a tua pergunta, quando eu quero melhorar o condicionamento de uma pessoa, eu preciso me perguntar em qual inteligência esse cara é bom. Inteligência linguística, inteligência matemática, intrapessoal, todos os elementos de inteligência natural, sinestésica, onde que esse cara é bom? Esse cara é bom nisso aqui. Ó. O que está faltando para ele? Está faltando isso daqui. Então o que eu tenho que fazer? Eu preciso desenvolver as estradas cognitivas do cara, onde ele não é bom, para que aquilo que ele produza faça algum sentido. Por exemplo, eu, Júlio César, sempre fui um péssimo aluno em matemática. Na verdade, eu descobri que eu não era um péssimo aluno em matemática. Eu tinha um relacionamento com a matemática, com a minha professora de matemática, que era horrível. A minha professora de matemática, ela chegava na sala de aula, eu lembro até hoje, ela era uma baixinha, japonesinha, e ela tinha todo um trejeito oriental, clássico, né, dos orientais, e ela chegava na sala de aula, ela punha um livro em cima da mesa, sem dizer bom dia pra gente, e daí ela dizia assim, ó, eu vou tentar ensinar vocês, eu sei que é difícil e que muitos de vocês não vão aprender. Cara, nesse momento, acabou a aula de matemática pra mim. Cara, só, desculpa te cortando rapidinho, eu vi esses dias atrás, de um instrutor falando justamente assim, cara, eu sei que treinamento a seco é uma bosta, mas você precisa fazer. Eu falei, cara, ninguém vai fazer. O cara não vai fazer. Eu tô cara antes dele começar. E aí o que aconteceu? O dia que eu fui pra música, que eu comecei a brincar mais com a música, que minha família não tem ninguém que toca nada, canta nada, então não era natural pra mim a música. Fui pro seminário. Cara, seminarista que não canta ou não toca alguma coisa, não foi pro seminário. Alguma coisa a gente vai fazer. E aí o que meu professor falou? Ele falou, você não é muito bom em matemática, né, cara? Eu falei, como é que você sabe que eu não sou bom em matemática? Ele falou, porque a tua área lógica racional aqui na música é uma desgraça. Aí o que comecei a fazer? Treinar matemática para melhorar o meu condicionamento musical. Porque uma coisa dá estrada para você escoar a produção de outra coisa. Aí eu entendi, falei, cara, a matemática não é só para fazer cálculo. Não, existe um treinamento cognitivo. Então a resposta para a pergunta é, a hora que você aprende a treinar de maneira não prática, ou seja, eu não vou aprender fórmula de Bhaskara para aplicar na minha vida, eu vou aprender para treinar o meu cérebro de maneira lógico-racional para que eu desenvolva aquilo que eu quero de maneira prática, eu entendi a lógica para transformar e soterrar o que eu quiser. Porque a nossa tendência natural é, eu sou bom nisso, eu vou ficando cada vez melhor. Eu sou ruim naquilo, eu vou ficando cada vez mais distante. É uma coisa que você estava falando ali sobre a questão de matemática, estava lembrando agora, teve um episódio que me marcou, na época de colégio e tal, que eu sempre tive essa dificuldade para decorar as coisas, né? Então eu tinha uma facilidade para entender, né? Tipo, para compreender, mas uma dificuldade para decorar. Então eu sempre questionava justamente isso. O pessoal passava a fórmula e falei, cara, mas como é que eu chego nessa fórmula? Não, decora essa fórmula. Eu falei, não, como é que eu chego nessa fórmula? Aí, uma vez uma prova, não lembro se era de matemática, geometria, que era, tinha uma questão lá e tal, eu resolvi a questão, né, e dei a resposta. Aí a professora me perguntou, tá, mas cadê a fórmula? Né, tipo, que você tinha que escrever ali e apresentar pro professor ali, né? Cadê a fórmula? Eu falei, não, que fórmula? Não, cadê a fórmula que você usou para chegar na resolução da questão? Eu falei, não, eu resolvi. Né, eu entendi, que resolvi. É o mais importante. Não, mas eu quero a fórmula. Eu falei, não, senão você copiou de alguém. Eu falei, não copiei, eu entendi e resolvi. Não, eu quero a fórmula. Eu falei, cara, a fórmula eu não sei. Então não, deu metade da questão. Eu falei, mas eu resolvi a questão. Eu falei, não interessa. É mais importante saber como você desenvolveu do que você chegar no objetivo, né? E às vezes você realmente não consegue explicar, porque tem certas... É aquilo que você falou de ler a pessoa. Meu irmão, às vezes você até consegue fazer o backtracking de como você leu a figura. Se o cara de arma a barreta e tudo mais, porque você foi treinado para isso.
né? Mas tem pessoas que, como você falou, se eu entendi direito, do input, você tem todo o input certinho, mas o output você não bota, não é tão claro. O WhatsApp a gente usa muito dessa questão, né? É muito difícil você identificar a intenção da pessoa como ela escreve. Se ela não tiver um domínio absoluto da explicação, você não passa. E aí a tua professora me deu a impressão que foi o seguinte, ela estava entendendo se eu sei resolver aquilo ou ela queria entender se eu sabia explicar. Eu falei, cara, eu não estou para ensinar aqui, eu estou para fazer. Sim. Entendeu? Uma coisa, né? Até que a gente tem técnico de futebol que nunca jogou bola, né? Não quer dizer que o fato de você não saber que você não pode explicar. E excelentes profissionais, né? Jogadores e, enfim, atiradores, operadores que não sabem explicar aquele negócio, né? Então é complexa a situação. Sim. Hoje na escola, de uma forma geral, já existe um entendimento, uma compreensão por parte dos professores em não olhar apenas o resultado. Porque às vezes o que o guri fez? Ele fez o cálculo todo em cima da fórmula que o professor ensinou, mas lá na hora de colocar, de transcrever a porra do negócio era mais, ele colocou menos, o professor, não, vou te dar errado. Não está errado. O que está errado é um pedacinho daquele negócio. Não, mas peraí, deixa eu ver como é que você fez aqui. Blá, blá, blá. Não, vou te dar aqui 0,9 da questão que valia 1, porque você fez a coisa, o raciocínio está correto, né? E eu acho que a gente perde um pouco disso quando a gente só olha para o resultado ou só olha para a fórmula. Exatamente. A fórmula é interessante, mas ela sozinha não resolve nada. Eu acho que eu tive um ganho substancial em relação a essa coisa da matemática, que eu sofria muito para fazer cálculo. Quanto que é 8 vezes 8? Meu Deus do céu, quanto que é 8 vezes 8? O dia que eu entendi que 8 vezes 8 é 8 mais 8 mais 8 mais 8 vezes... Cara, aí rapidinho você fala, vou demorar um pouquinho mais. Mas eu chego na resposta que eu quero, que você está me perguntando, né? Exatamente. Aí entra justamente na pergunta que eu tinha jogado lá atrás, vamos ver se a gente consegue responder agora. A diferença entre entender e aprender. Sim. O processo do entender é o uso de uma estrutura do nosso cérebro que já está pronta. Já está pronta. São estradas que já estão prontas. Então, quando a pessoa diz assim, olha, vou te falar sobre uma coisa que você nunca tinha ouvido falar antes. Eu estou na linha que antecede o entender. Um bom professor não é o bom professor não é aquele que faz o aluno aprender. Você vai falar assim, não, tem aqui, obrigado. O bom professor não é aquele que faz o aluno aprender. Você fala, não, como assim? Tá maluco? Não, o bom professor é aquele que consegue transitar você da linha do eu não entendi para o agora eu entendi. O aprender é um processo de construção de redes neurais que depende muito mais do aluno do que do professor. Então, por que eu fiz essa referência e a gente está construindo mentalmente essa questão do eu usei uma estrada pronta e agora estou construindo uma estrada nova. Imagina que você recebeu alguém na sua casa e o cara veio visitar você. Veio visitar, ele passou ali, vai passar alguns dias na sua casa. Sua casa está preparada para quem? Para você e para sua família e para sua dinâmica, na média ali, ela está organizada para isso. O que você compra, o que você gasta, o que você vai fazer e tal. Então, eu até recebo essa visita na minha casa por alguns dias. Mas mais dias do que um cotidiano ali de 5, 6 dias de uma visita, começa a encher o saco. Você fala, você vai ficar? Você não vai visitar mais ninguém? Então, o entender eu uso estruturas que estão prontas de maneira temporária. Um ótimo professor é o cara que transita do antes do entender para o depois do entender, que é, agora eu sei, mas aprender, que é permanecer aquilo no teu cérebro, exige construção de redes neurais. E aí, a construção de redes neurais, se a pessoa chega na sua casa e fala, eu vou ficar, você tem que adaptar a casa para aquilo. O cérebro é a mesma coisa. Então, aprender é uma coisa que demanda muito mais do aluno do que do professor e demanda, obviamente, muito mais tempo para fazer do que eu apenas entender. Você vai falar assim, antes eu não sabia, agora eu já sei. Mas isso não é garantia de que eu aprendi. Porque 2 dias depois você fala, como é que era mesmo aquele negócio? Exato. Já era. Então, entre o entender e o aprender existe um espaço, e esse espaço, se ele não for cumprido, você joga tempo fora. Que é o que a gente faz com a escola, infelizmente, né? Você termina a faculdade, no final da faculdade o cara tem que fazer um cursinho para poder tirar lá o registro dele, porque ele não lembra porra nenhuma do que ele aprendeu na faculdade. Você falou, mas você não tirou 10? Tirei. Você não entendeu? Entendi. Mas eu não lembro de porra nenhuma. Deixa eu te perguntar então em relação a isso daí. Como é que você instiga, se é que existe alguma metodologia para transformar em interessante o assunto? Para você aprender, te dá vontade de aprender, né? Como você falou, a gente vai na aula, um cara estudioso que pelo menos
Não era o meu caso. Algumas coisas para mim são muito fáceis de aprender e fixar, outras não. E acho que vale, como você falou, vale para todo mundo, né? Como a professora falou, né? Para você. Como é que você consegue gerar esse interesse para que, de repente, eu vire minhas costas e vá fazer? Então, antes de responder, eu estava pensando mais ou menos nisso e digo por uma experiência minha, na verdade, de instruções, que eu senti muitas dificuldades. Às vezes passa, né, para a pessoa o conhecimento ali, mas você vê que se a pessoa não tem essa vontade, não gera interesse. O que eu comecei a fazer, principalmente na minha área, né, que é a parte de defesa, sobrevivência e a parte de armamento e tiro? Eu falo pro cara, se você não fizer dessa forma, você vai morrer. Simples. Então, o cara tipo, arregar o olhão e fala assim, como é que é? Não, simples. Se você não aprender a solucionar uma pane de uma arma, você vai morrer com a tua arma na mão. Aí o cara, caraca. Ou às vezes usa recursos justamente dá umas porradas, dá um tiro nele pra ele ver, né? Infelizmente não. Mas é soft, né, cara? Às vezes já funciona. Input sinestésico pra pessoa não fazer, às vezes funciona. Mas eu digo assim, às vezes gerar reflexão com base em vídeos. Você pega um vídeo, por exemplo, de uma situação que deu errado, fala pro cara, isso aqui deu errado por causa disso. Né? Se você não aprender a resolver esse problema, você vai ter o mesmo fim que o cara, vai morrer. Né? Mas enfim, agora... Pega uma página em branco do teu caderno, Rodrigo. Vamos lá. Escreve os números de 1 a 10, um embaixo do outro. 1 a 10? 1 a 10. E do lado de cada um dos números, eu quero que você escreva um objeto, aleatoriamente. O que você quiser, o que vier à sua cabeça. Desde que não sejam coisas assim conectadas. Garfo, colher, não. Tá. O vaso sanitário, a televisão, a bandeira nacional e assim por diante, tá? Um embaixo do outro. O que você quiser. Enquanto você vai escrevendo, eu vou te explicar uma coisa bem legal que vai responder a pergunta que você me fez agora. Existem 3 maneiras de você colocar alguma coisa para dentro do cérebro, de você fazer o input. Quando você me diz assim, Júlio, como é que eu posso fazer para tornar interessante alguma coisa para alguém aprender? Faz sentido? Faz. Só que o que é interessante para aprender é 4% de tudo que você aprende. Aí como é que você aprende uma coisa que você não tem tesão nenhum de aprender e você precisa daquilo? Então eu não vou aprender. Não, você vai aprender porque existem maneiras de se fazer isso. A repetição é a mais interessante. Repete, mesmo que você não goste. Repete, uma hora você introjeta. Se você repete e associa, você aprende em 1/3 do tempo. A gente vai fazer um exercício agora exatamente nesse sentido. Repete e associa 1/3 do tempo. Eu pego a palavra Luciana e atrelo ela a luz que anda, Luciana, pam, puf, ancorei ela em 2 lugares, ela tende a permanecer. Uma pessoa que aprende uma língua, que não é a sua língua mater, ele leva um tempão miserável para aprender. Quando ele vai tentar aprender a 3ª língua, ele aprende em 90% do tempo que ele aprendeu a 2ª. Por quê? Porque agora ele ancora a palavra mesa em inglês e em alemão. Quando ele vai tentar aprender a 4ª, por incrível que pareça, o salto qualitativo baixa para quase 40% do tempo. Porque agora o cérebro dele ancora em 1, 2, 3 lugares. Então, por associação, quanto mais elementos associativos existem para aquilo que você vai aprender, mais fácil é o processo de aprendizagem. Se você repete, associa e tem tesão no que você faz, a aprendizagem é quase instantânea. Rodrigo, leia para mim de 1 a 10 o número. 1, palavra. 2, palavra. 3. Leia para mim. 1, lápis. 2, celular. 3, bracelete. 4, fio. 5, copo. 6, microfone. 7, televisão. 8, carro. 9, pistola. E 10, lousa. Não pode olhar mais. Você também não pode olhar mais. Qual é o número 8? Carro. Você apostaria sua vida nisso? Não. Ué? Você não tem certeza? Qual é o 4? Sem ver. 4? Bracelete, eu acho. Você apostaria não, 1 milhão? Não, nem ferrando. Por que não? Porque não tem método. Nós jogamos a coisa no ar. Lembra da história do input? Sim. Eu preciso do código, eu preciso do dado, eu preciso do código, eu preciso do cara que interpreta. Aqui dentro eu preciso de um método para fazer aquilo acontecer. Perfeito? Certo. Você escreveu de 1 a 10 ali, né? Uhum. Eu vou começar a dar um código para vocês. Um código. O número 1, o código é a palavra teia. Teia. Tá? Depois eu explico como é que a coisa funciona. Teia. Que bicho que vive numa teia? Aranha. Muito bem. Qual é a primeira palavra da sua... Lápis. Lápis. Imagine uma aranha, faz isso por 1 minuto, mas tem que ser vívido, tá? Tem que estar na sua mente. Imagine uma aranha
escrevendo com lápis ou comendo lápis ou matando o bichinho que ela vai comer com lápis. O que você quiser. Matando bichinho com lápis seria Isso. legal. Ótimo. A teia. Beleza? Número 2 é a letra N. Eu vou formar uma palavra chamada Noé. Tá bom? Noé fez uma Arca. arca. Pois muito bem. Imagine uma arca em forma de... Celular. Tá lá o Noé em cima do mar, cheio de bicho, só que o barco do cara é um celular Nokia, gigante. aquele Nokia. Nokia, eu pensei, que não quebra. Que não quebra nunca. Não arrebenta não. Minha esposa tinha um desse. Tô criando um código na sua cabeça, tá? O número 3 é a palavra mãe. Imagine a sua mãe vestindo uma roupa de... Bracelete. A sua mãe em forma de um bracelete. Pronto, vai ficar mais interessante. Você tá com a sua mãe, tá, aqui no seu braço. Presa no braço. Beleza? A palavra código número 4 é a palavra rio. Não precisa lembrar a palavra código, eu vou dar ela para você. Que eu quero que você faça uma boa associação e que seja engraçado, porque Deus se usa associação e emoção, tá bom? Número 4 é a palavra rio. Você foi pescar, só que ao invés de pescar um peixe, Você pescou um fio. um fio. Fio de luz. Um fio de luz. Fio de luz, aqueles fios de cobre enorme. Você está tentando tirar e não consegue, beleza? A palavra código número 5 é a letra L e a palavra lei. Depois eu explico como é que funciona. Lei. O professor veio dar uma aula de direito civil. Só que ao invés de trazer o vademecum aqui, ele trouxe as leis escritas em Copo. nos copos. Imagine esse copo aqui cheio de lei e você está estudando agora isso, agora aquilo, tá tudo escrito em forma de copo, beleza? Tá. Tranquilo? Tranquilo. Número 6 é a palavra chá. A palavra código é a palavra chá. Quando você pensa em chá, você pensa o chá de cidreira, chá de hortelã, mas imagine que a gente fizesse um chá de... Microfone. Microfone. Você colocou o microfone lá dentro, que gosto que teria? De doidão dessa chá de fita. Chá de fita. Chá de fita. Boa, chá de microfone, beleza? A palavra código Chá de 7 é a microfone. palavra cão, cachorro, tá? Você estava na sua casa e resolveu... Você tem cachorro, não? Não. Você tem cachorro, não? Não. Já tiveram cachorro, não? Já. Qual é o nome do cachorro que você já teve? Putz, como é que é? Argos. Argos. Você foi levar o cachorro para passear, beleza? Só que o seu cachorro não queria ir passear, porque ele estava fazendo o quê? Assistindo TV. Assistindo TV. O cachorro não quer, eu estava assistindo TV. Ou então vou pegar uma coisa mais absurda ainda, para ser mais engraçado aí. Você Levou a TV pra passear. levou a TV para passear, pelo fio e tal, né? O número, a palavra código número 8 é a palavra ovo. A galinha tá lá botando o ovo e tal, só que ao invés de botar ovo, ela tá botando Carro. o carro. Cara. Doído. Uma SUV, cara. Fala da galinha. Palavra código número 9 é a palavra boi. O boi, ao invés de comer capim, ele tá fazendo o quê? Comendo o quê? Uma pistola. Uma pessoa, cara, o boi foi tomar o capim. O boi foi tomar capim, levou a pistola e falou: você vai me dar o capim? Ou tá comendo a pistola, sei lá. Pistola. Palavra- Ruminando a pistola. Palavra 10, palavra código, palavra tosse. Quando você tosse, sai aquela coisa. Sai uma- Perdigoto. O cara tossiu e empesteou o quê? Saiu uma lousa. Saiu Não, uma tossiu lousa. uma lousa. Ou tossiu Tossiu na na lousa lousa. e ficou aquela coisa nojenta na lousa, assim, tá? Você não pode mais olhar pra lá, tá bom? Tá. Eu vou repetir a Então, mesma então coisa que a gente fechar. fez antes. Fecha aí. Fecha aí. Quando você pensa o número 4, eu vou repetir a mesma coisa. Você pensa o número 4, que é a palavra código, é a palavra rio, você lembra de quê? Deu fio. Você apostaria 1 milhão nisso? Agora Você sim. apostaria sua vida nisso? Agora sim. O que mudou? Agora tem um Processo. Eu te dei um método. método e você usou a associação e você usou a emoção para fazer isso. Quando você pensa no número 8, que é a palavra código e a palavra ovo, o que você lembra? O ovo botando um carro. Botando um carro. Ó, a galinha A botando um galinha carro. Agora botando um Um carro. A palavra que eu quero lembrar é a palavra carro, beleza? Só que agora nós ficamos metidos nós aqui. Aham. Nós ficamos chato nós aqui. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos falar os números ímpares de frente para trás e os números pares de trás para frente, você não vai errar nenhuma. Aposta? O número 1, que é a palavra código, só os números ímpares. Palavra código do número 1 é a palavra teia. É lápis. Lápis. Rapidinho. Número 3 é mãe. Bracelete. Bracelete. Número 5 é lei. Copo. O número 7 é cão. TV. TV. Você lembra do Argos lá na TV. TV. O número 9 é a palavra código, é a palavra boi. Pistola. 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 Agora de trás para frente só os ímpares. O número 10, a palavra código é tosse. Lousa. Lousa. O número 8 é ovo. A gente falou agora. Galinha, não. O carro. O carro. A A galinha gente e o tinha carro. falado antes, né? A galinha e Ovo. o carro. Número 6 é chá. Chá de microfone. Chá de microfone. Número 4, rio. É o fio. Número 2, Noé. Arca. O Nokia. Nokia. Cara, você pode ir ao infinito. Quando eu faço essa articulação no meio de uma palestra, e eu faço isso com 50, 60, ou sei lá, 100 palavras, dependendo do tempo que eu tenho, as pessoas ficam impressionadas porque elas dizem assim,
Pô, esse cara, se eu for fazer uma análise genética, tipo, o cara deve ter o Einstein na linha sucessiva dele, Sim. o cara deve ter Newton. Não, cara, é um negócio... Isso é um gatilho mental. Porra! Isso é o que a gente está usando... Não, isso é o gatilho cognitivo. O que eu estou fazendo? Eu estou usando um método para a construção de uma coisa que me dá uma habilidade que ninguém mais tem. Aí o cara fala, pô, eu vou respeitar esse filho da puta porque o cara sabe um negócio que eu não sei. Sim. Como é que monta o código? Tá? Só para matar a curiosidade. Eu pego uma letra que não se repete, T, N, M, R, L, eu pego uma letra, com esta letra eu formo uma palavra que só tem aquela letra uma vez, T, teia, só tem uma vez, o N, Noé, só tem uma vez, o M, mãe, só tem uma vez, e eu vou construindo um código para mim, e esse código vai ao infinito. Por quê? Porque quando eu pego o número 11, são duas letras T. Que palavra tem duas letras T? Teto. Teto. Que palavra tem T e N? T-I-N? T e N tá quase pronto. Oi? Tênis. Tênis. Se eu vou pegar T e M, que é 13. cola tenaz. Pode ser. Que eu pego T e M, time, eu pego T e L, tala. Então eu vou construindo um negócio que para mim não tem fim. Só que ele precisa ser pessoal. Se você quiser decorar a minha, você pode fazer. A minha lógica você pode decorar quando você quiser. Eu faço isso em público, às vezes, quando eu tenho tempo, porque às vezes não faz assim até 60, mas eu faço sorteado. Qual que é o seu número? O meu número é 41. 4 e 1 é a letra T do 4, que é o R, com 1, que é T, eu formei rato. Pronto, eu já lembro o que é. E eu vou fazendo isso, e a pessoa fala, meu Deus, como é que... Não, isso que é o gatilho que eu quero que você crie. Por isso, eu não preciso gostar do que eu estou fazendo. Gostar é legal. Gostar é legal. Mas eu não preciso gostar para fazer. Eu posso criar um código que te ajude a lembrar daquilo de uma maneira mais prática. E aí eu vou dando o teu cérebro uma dinâmica. Eu vou construindo redes neurais que te possibilitam lembrar daquilo pro resto da vida. Cara, se eu encontrar você, se a gente treinar agora, criando né? estradas, né, na tua cabeça. Né? Isso. Se eu criar agora uma lógica entre as palavras, criar uma historinha entre as palavras, eu vou encontrar você daqui a 20 anos e a gente vai lembrar das 10, das 20, das 30, o que eu quiser. Tá? Então, os 3 caminhos. Repetição, associação, emoção. Você tem aqui o código que você precisa para fazer o cara entender e aprender. Eu fiz você entender. Se amanhã você vai praticar e vai aprender, é problema seu. Exatamente. Aí a gente chega... Justamente, cara, tem uma coisa que eu anotei aqui, na nossa conversa prévia, que eu não tô lembrando, até bom por isso eu tenho que anotar. Lembrando qual que era o link dela, então já vou jogar agora. O que é o centro de integração do cérebro? Então, quando você pensa naqueles sentidos, né, que a gente estava falando antes... Os sentidos chegam para o cérebro em tempos diferentes e são integrados na área chamada área de integração do cérebro para que eles formem uma imagem com sentido para o indivíduo. Por exemplo, eu estou aqui de você 1,5 m. Você concorda comigo que a sua imagem chega para mim antes da sua voz. Mas 1,5 m quase não faz diferença. Sim. Agora, se eu estou a 10 metros de você, o teu som já vai chegar diferente. Mas por que quando você fala comigo a 10 metros, eu não vejo a sua boca mexendo para depois o som chegar? Se eu não falo com você a 20, a 30 ou a 50 metros, a lógica é a mesma. Por quê? Porque seu cérebro cria um delay entre o que você está vendo e o som que está chegando. A área de integração faz a integração das duas coisas e gera para você a imagem do cara falando e você entendendo ao mesmo tempo. Senão seria mais ou menos como aquelas traduções horríveis de filme. Você vê o cara... Aí chega a voz... Mal feito. É horrível fazer isso. Isso, só fazer um negócio. Isso também seria aquelas brincadeiras que o pessoal faz, assim, você tá vendo uma sala, aí a pessoa vai lá e bota uma coisa diferente e você não identifica que você faz, porque o cérebro, ele já tem aquela experiência do macaco passando na sala lá. Isso. É parecido com isso? É parecido com isso. Inclusive, as imagens que você já tem, as memórias que você já tem, também condicionam a área de integração do cérebro. Tem uma experiência que foi feita nos Estados Unidos muito interessante. O cara pegou lá, por exemplo, um pedaço de picanha, só que não era picanha de verdade, era chocolate. E ele deu pro cara experimentar e ele não conseguia reconhecer o gosto. Ele falava, por quê? Porque o cérebro dele estava pensando na picanha. Se você pega um pedaço de costela e dá a ela um gosto amargo, ruim e tal, algumas pessoas comiam e falavam, nossa, que gostoso, mesmo sendo ruim. Por quê? Porque a área de integração do cérebro também vai buscar no teu centro de memória as referências que você tem para aquilo. Por isto que algumas experiências condicionam a forma que eu entendo aquilo que está acontecendo comigo. Se eu pegasse imagine, cortasse essa mesa aqui numa tábua de 50 centímetros, né?
colocasse ela aqui no chão e dissesse para você assim, ó, eu quero que você vá de uma ponta na outra da tábua. Você vai dizer para mim, cara, não tem uma coisa mais difícil para fazer? Você vai falar, eu vou fazer. Eu vou falar, então eu vou piorar as coisas. Você vai fazer num pé só. Aí você vai e volta num pé só. Agora nós vamos fazer num pé só com uma venda. Mesmo assim, você vai fazer sem problema nenhum. Então eu constato ali que existe habilidade mecânica, física, mental do cara fazer isso. Agora, e se eu elevasse esta tábua a 1 metro de altura? A sua emoção entra em ação, Opa. o seu cenário é pintado com uma cor completamente diferente, você fala, então, até dá para fazer andando, mas eu não sei agora se eu consigo fazer no pé só. E de olho vendado ainda. E se eu colocasse ela entre 2 prédios de 80 metros de altura? Aí de jeito nenhum, meu irmão. De jeito nenhum. Mas nem sem a venda, não? Então eu tô falando só andando. Só andar. Então, você condiciona o cara a pensar que pode ou não pode, não pela habilidade mecânica que ele tem de fazer isso. O cara saca a pistola e atira no alvo e ele tem um agrupamento monstro, tal. Aí no dia a dia você fala, ué, o cara morreu, o outro sacou a arma. Ou aquela coisa, né, que eu vejo muitas vezes o cara, durante o curso, durante a instrução, você fez, tá, bota um tiro no outro. Na hora que você fala, agora vamos fazer uma avaliação. Pum. O cara erra o alvo. Quando ele está sendo avaliado, cara, tipo, o dia inteiro o cara tirou um dentro do outro. Na hora que você fala, você vai ser avaliado, o cara, pum. Cara, nos treinos de arte marcial é o famoso leão de treino, né? No treino, faz e acontece. Chega na hora do campeonato, não desenvolve. Aí entra a ideia do output que a gente estava conversando agora. Não adianta você treinar o cara dentro do cenário controlado de maneira maravilhosa se você não treinar o cara a tirar aquilo de dentro da mente dele em qualquer circunstância. Hoje o grande treino que faz o puta diferencial na hora da prova é óbvio, o cara teve que estudar pra caralho, senão ele não sabe aquilo. Não existe osmose estomacal. Sim. Você não bota o livro embaixo do braço e absorve aquilo por osmose, não adianta. Uma pena. Mas... Né? Podia ser igual aquela coisa do Matrix, né? Você pluga ali o negocinho... Absorve Alarme tudo. jiu-jitsu. Agora eu sei pilotar jiu-jitsu. Pronto. Pilotar helicóptero, etc, o Pronto. negócio que faz. Mas assim, o que tira muita gente da competição não é o tempo de estudo. É o output, é a saída, é o treino que o cara faz fora daquilo em qualquer circunstância. Então quando eu treino o cara, e daí vou fazer o cara ralar o cara, vou fazer o cara cansar, vou fazer o cara ficar sem dormir, vou fazer... Por quê? Porque eu vou aprender a tirar aquilo de dentro da minha mente em qualquer circunstância. Aí que tá, aí entra justamente o X da questão. Em que momento eu consigo usar cada ferramenta? A gente estava conversando anteriormente, né? O que eu vejo muito nas instruções? É que eu estava fazendo uma referência com a instrução de ali mais antiga, e principalmente da área que vem do militarismo e tal, não sei o quê. Que é aquela coisa, não, você precisa saber fazer as coisas numa situação extrema. Né? Então o cara vai lá e botava isso no treinamento pro cara fazer aquilo lá. Mas é que ele estava conversando. E se o cara não aprendeu ainda? Se você botar esses níveis de estresse, esses níveis de ou mais problemas para ele resolver, como é que mensura isso e como é que eu trabalho isso? Por observação. Não existe um manual de instrução que seja perfeito para todo mundo. É por isso que a ideia do manual de instrução é para a gente criar uma referência da média do tempo que a gente leva para fazer alguma coisa, do que pode dar certo, do que pode dar errado e tal. Mas o que vai determinar lá no final se esse cara vai ser eficiente ou não é a métrica pessoal que eu criei pro Rodrigo. O Rodrigo é introjetivo. O Rodrigo tem um modo de operação em que ele aprende mais ouvindo, estou deduzindo, ele aprende muito mais ouvindo do que escrevendo. Se eu vou lá pegar o teu caderno de anotação, eu vou ver que tem pouquíssima coisa. Agora, o Rodrigo é o cara que tira as melhores notas? Não, porque no processo de aprendizagem eu preciso repetir. Para repetir eu preciso de ter o dado. Se eu não tenho o dado, eu não consigo repetir. Então, por mais que ele tenha uma capacidade animal de criatividade, animal, o cara que é introjetivo é incomparável com qualquer outro sujeito. Incomparável. Agora, eu sei que ele não tem a melhor nota. O que eu, sabendo disso, eu posso fazer? Rodrigão, presta atenção, faz o Rodrigão repetir. Eu vi que ele entendeu, agora para no teu tempo e escreve do jeito que você entendeu. Cara, transformei o cara num monstro, velho. Transformei o cara por quê? Porque agora eu dei a ele... resumo. Eu dei a ele uma condição especial que funciona para ele, mas que não funciona para todo mundo. O que a gente tem hoje, que é um grande problema no processo da instrução? Eu trato todo mundo como todo mundo. E Exato. Não é assim. Exatamente, é isso que eu ia falar. Daí, tá aí, como é que eu trabalho... eu dificultando um pouco mais, como é que eu trabalho isso numa turma geral?
Se eu não consigo dar essa dedicação exclusiva individual. E ensino pro cara um instrumento que ele precisa. Por exemplo, eu falei para você que você tem que primeiro ouvir, processar, e é necessário que você escreva depois. Se você não sabe disso, você nunca vai fazer. Então eu te dou um instrumento que você faça isso de maneira autônoma, porque não tem como controlar todo mundo. Sim. Entende? Não tem como. Então o que eu faço com os meus alunos hoje? Aluno mesmo, o cara que está lá na faculdade, que começou o primeiro dia de aula comigo. Eu passo 5 aulas explicando para o cara os instrumentos que ele tem que usar para aprender. 5 aulas. Pô, professor, comparado ao outro professor que ensina a mesma coisa que você, está atrasado na matéria. Vamos ver no final do mês. Não é gatilho mental esse podcast, não. É aprendendo a aprender, cara. É, também. Acho que no final das contas, não tá pensando aqui. Mas é engraçado, que justamente é uma coisa que eu aprendi, inclusive, com o Júlio, né? Que eu coloquei nas minhas instruções. Toda instrução agora, eu começo justamente passando isso. Como é que você aprende a aprender? Porque senão é bem isso, senão às vezes eu ficar ali 8 horas falando e chega no final do dia o cara não aprendeu nada. Tipo, não entendeu e não vai aprender, né? A gente sabe que ele não vai aprender naquele dia realmente. Mas ele não compreendeu e não vai aprender. Aí eu falei, cara, você está gastando o meu tempo e o seu tempo por uma coisa que você não vai absorver. Então é uma coisa que eu adaptei e eu vi que realmente, cara, faz uma diferença absurda. Animal, cara. Na faculdade, os primeiros anos assim que eu comecei a trabalhar com o processo de metodologia de aprendizagem, antes de trabalhar com a matéria, era aluno esperneando, era coordenador de curso esperneando. Sim. A minha sorte é que meu coordenador de curso foi meu parceiro, foi um colega de aula na época da faculdade. E ele falou, não, esse cara sabe o que ele está fazendo. Então, além de amigo, ele sabia o que eu estava fazendo. Sim. E ele me deu a carta branca para poder fazer. E aí a professorada, de uma forma geral, eu falei, espera só o final do mês pra gente fazer as provas. Critica, eu tava conversando com o pessoal agora, com uma coisa que tem batido bastante na minha cabeça, inclusive aquela parte que eu falei ali de quantidade de informação que incomoda a gente, né? Parece que se você questionar a maneira como você enxerga a vida e como você ensina para um professor basilar, né, o cerne dele, se você desafiar aquilo com uma técnica nova, o cara se sente ofendido. Não, pô, como que o meu não funciona? Como é que não? Peraí, esse troço aí não deve tá legal. E aí, pô, quando você mantém a cabeça aberta para entrar tudo, facilita muito, né, de você aprender. Aquilo que você falou também não é bunda de fora, né, mas só de você aprender isso daí... Mas já fazendo um link ali com o que você falou, né, de fugir do tema, eu acho que não, porque justamente agora a gente chega nesse ponto que eu queria falar. Beleza, a gente entendeu como é que a gente aprende, como a gente entende, como é que a gente aprende, e aí que tá, a gente até notei aqui o que é o período refratário, né, tipo assim, então, ou seja, como é que eu consigo justamente gerar gatilhos mentais e processos automatizados para que consiga executar aquilo que eu aprendi. Eu preciso conhecer o meu limite, em primeiro lugar, o que eu sou capaz de fazer. Eu posso começar um treinamento amanhã de corrida de 100 metros e eu vou com certeza melhorar os meus índices. Com toda certeza eu vou melhorar os meus índices, porque treinamento vai levar você a um melhor condicionamento, isso não tem a menor sombra de dúvida. Mas eu preciso conhecer qual é o meu limite. O que é período refratário? O período refratário é o período entre o disparo de alguma coisa e o final daquela ação. Por exemplo, eu estou dirigindo o meu carro e eu não tenho direção nem defensiva nem ofensiva. Eu estou começando a aprender agora. E atravessou um cachorro na frente do meu carro. Eu ainda não sei se eu tenho que pisar no acelerador, na embreagem, não criei. Então, desculpa, só o exemplo clássico, né? Você tem uma poça de água que seu carro vai aquaplanar. Cara, se você não teve experiência disso, você não sabe. A probabilidade de você capotar o carro é muito grande. E o período refratário é o período entre a coisa acontecer e a ação final que eu desejo para que aquela coisa seja minimizada. É esse o período que a gente chama de período refratário. O que eu tenho falado muito em todos os campos de conhecimento? Existem pessoas que vão ter um período refratário melhorado na média em relação aos demais. A gente tem uma média. 0,75 segundos é o tempo que leva para alguém tomar uma reação. Né? 0,75 segundos. Eu recebi alguém que está treinado. Né? Então, essa é a minha métrica. É isso que eu estou buscando com todas as pessoas. Eu sei que 0,75 é a nossa média. Então, eu vou buscar diminuir o período refratário do Rodrigo entre ver o cachorro e fazer o desvio em 0,75. Então, 0,75 é o que nós temos que chegar, cara. Pô, lá no negócio no curso de internet que eles estavam dando lá junto, né? Que eu participei, ele chegou com um dado que em um momento de estresse chega até quase 3 segundos para você... Sim. Até a gente conversou sobre isso aqui anteriormente, mas tem um artigo que eu apresentei lá no Papyrus,
da Academia Brasileira de Armas, que fala sobre isso, sobre o tempo de parada de atirar. Então eles fizeram um teste lá com alguns policiais, eles acendiam uma luz verde, o cara tinha que começar a atirar o mais rápido possível, acendia a luz vermelha e tinha que parar de atirar. Em situações normais, isso chegava mais ou menos isso, de 0,75 a 1 segundo, quase 1 segundo e meio. A média é de 1 segundo, 1 segundo e meio, arredondando. Em situações de estresse, né, com estresse físico, estresse psicológico, chegava até 3 segundos. Sim, porque a participação da emoção na área de integração lá do cérebro que a gente falou agora, ela aumenta o período refratário. Ela aumenta. Por quê? Porque conforme você vai tendo mais complexidade para lidar no seu cérebro, é mais complexo para você poder dar uma resposta. Se você for pegar na média hoje, a população, as pessoas que são depressivas, sem ser a depressão causada por elementos químicos, a pessoa tem falta de um nutriente, uma alimentação ruim, que isso também causa depressão. Mas a depressão causada por estresse cognitivo, ela afeta muito mais a população que tem mais elementos cognitivos para lidar com aquilo. Por exemplo, Sim. se você pegar o professor e pegar o aluno, tecnicamente, vamos pegar pedagogicamente, o professor deveria saber muito mais. Então, a propensão desse professor ser depressivo é maior do seu aluno. Por quê? Porque o cérebro do cara tem que lidar com muito mais coisas do que o outro que é mais simples. Até vi esses dias um meme que um amigo nosso postou lá, o Ribas, né? Que foi as melhores postagens do Instagram. É o melhor Instagram do mundo, cara. Se você quer se divertir, siga ele. Cara, ele é muito engraçado. Aí ele falou assim, cara, porque ele falou, adquira conhecimento, mas não muito, senão isso pode ser ruim. Eu também li hoje de manhã, foi isso mesmo. Mas é verdade, porque a quantidade de incoerências, a quantidade de coisas que você começa a calcular entre certo e errado, quando você sabe muita coisa, é muito maior. Então você começa a ter muito mais angústia, muito mais ansiedade e tal, e isso leva à depressão. Então, o que a gente sempre fala para as pessoas nesse sentido? Que quanto mais complexo, mais tempo você vai levar para tomar uma decisão. Então, o que eu faço com o cara? Eu pego o que é essencial, eu pego o que é central e ensino o cara a isolar, para que ele diminua o período refratário dele, senão ele vai levar mais tempo. Cara, isso é bacana, que até depois eu pedir pro Silveira ver esse podcast, principalmente dessa parte. Que a gente tem discussões, faz uns, 3, 4 meses que a gente está discutindo sobre isso. Então, inclusive, a gente programou de fazer um teste científico para chegar a essa conclusão. Que eu tenho um processo que eu aprendi e tal, de outros instrutores e tal, e para mim funciona perfeitamente, que é justamente isso, de automatização e solução de pane. Agora trazendo para nossa realidade do treinamento de tiro ali. Então, ok, quando eu tenho um feedback mecânico da arma, onde eu espero o tiro e eu não tenho tiro, eu ligo uma coisa automatizada, que é um tapa-golpe na arma. Tapa na base do carregador e golpe no ferrolho. E isso gera uma série de discussões no meio de discussão. Cara, mas se não é algo que você consegue resolver com tapa-golpe, por exemplo, se é uma pane seca, né, que se acabou as munições, né, ou se é uma dupla alimentação, que você não vai resolver com tapa-golpe, você está fazendo um movimento desnecessário, né, você não vai resolver aquela pane com aquele movimento. Eu falo, cara, mas assim, eu consigo ganhar tempo porque eu não paro para analisar e entender o que aconteceu com a arma, eu simplesmente executo. Né, que é que ele estava falando anteriormente, a luz do freio a luz vermelha do freio. A luz do carro, né, a luz vermelha do freio do carro. Porque eu simplesmente não paro para entender o que é aquela luz vermelha. Eu só piso no freio. Se o ato de eu pisar no freio não resolveu, aí eu passo para a segunda ação. Mas esse ato meu do tapa-golpe vai resolver a grande parte das panes. Né? A maioria estatisticamente, a probabilidade de você ter uma pane na pistola, por exemplo, é muito mais vezes de trancamento de ferrolho, de falha de injeção, de pane na munição, né? de pane de nega que a gente fala e tal. Então eu passo primeiro para o tapa-golpe, que ele vai funcionar a maioria das vezes. Se esse não funcionou, automaticamente também eu já ligo o outro. Então eu dei o tapa-golpe, não resolveu, faço outro processo. E às vezes isso é muito mais rápido do que eu parar, olhar para a arma, tentar entender o que aconteceu e daí buscar a ferramenta adequada para aquela solução. É justamente isso. Quando eu só tenho uma opção, que é o tapa-golpe. O tapa-golpe não resolveu, só tenho mais uma opção, que é o arranco carregador e ensino novo. Eliminação. Eu elimino outro. Quando eu tenho que olhar, analisar e acessar aquela solução, às vezes eu demando mais tempo de processamento do que simplesmente a execução do objeto. Tá certo isso? Vamos lá. Vamos chegar. Perfeitamente correto, porque a gente eu sou professor na área de neurociência e na área de neurociência eu ensino tomada de decisão difícil. E uma das coisas que a gente ensina na tomada de decisão difícil é diminuir o período refratário, ou seja, o tempo que eu levo para responder àquela situação. No caso de uma decisão financeira, sei lá, que eu posso deixar para amanhã. Se eu compro ou não compro, eu posso deixar para amanhã. Mas se o cara está tirando em você não pode deixar para amanhã. Sim. Então você tem que resolver. E eu uso um diagrama
na tomada de decisão que a gente chama de diagrama de Pareto. O diagrama de Pareto ele parte de um princípio chamado 80-20. 80-20 pode ser entendido de duas formas. Isso eu tinha que... Não, tá. Diagrama de Pareto. Que eu já ouvi isso várias vezes e estou para estudar isso aí. Também, mas não... Tá. O diagrama de Pareto ele parte do seguinte princípio. Do 100% da sua vida, 80% tem que estar planejado, 20% tem que estar para o improviso. Então, tudo que eu vou fazer a medição. Olha só, quais são... ao contrário, cara. Mas você já vai ver que tem uma coisa bem legal no diagrama de Pareto para resolver problema. E ele fala o seguinte, olha, desses 100%, veja que agora é a inversão do 80-20. 20% das coisas geram 80% dos problemas. Então você tem que pegar o diagrama dos dois lados e para pensar assim, tá, peraí, se 80% tem que ser planejado e 20% tem que ficar para o improviso e 20% é mais importante porque gera 80% dos problemas, quais são os 20% que eu tenho que aprender a não ser improvisado, a começar a fazer agora deu um tiro no cérebro, peraí, volta agora. Supletivo. Vamos aos poucos? Vamos lá. Você tem 100% dos problemas. 20% deles são os mais importantes. Sim. É onde você mais tem que planejar. Sim. Os 80% do que você tem de você ter que pensar alguma coisa, ou de você ter que executar de maneira automática, alguma coisa seria a ideia do planejamento, tem que ser em cima dos 20% mais importantes. Então, qual é, dos 100% de problemas de armas, qual é o 20% que mais dá pau? Tapa, golpe... Está lá dentro dos 20%. Aí eu olhei a câmera, ver se eu tenho alimentação dupla, está dentro. Então, criar essa sequência é uma sequência lógica, objetiva e que vai levar você a um resultado, uma tomada de decisão muito mais rápida e muito mais efetiva. Então, basicamente, os teus 80% eles são em cima dos 20% dos teus piores problemas. Exato. E aí, e os teus 20% de você deixa pra improvisar, tipo assim, puta, eu queria comer pão com linguiça, mas só tenho pão com presunto. É o tipo de improvisação. Não tipo, meu Deus do céu, eu esqueci de carregar minha arma, então eu esqueci de pagar o... Exatamente. Aqui eu tenho eu vou pegar aqui uma analogia para vocês entenderem como é que eu uso o diagrama de Pareto na minha vida para tomada de decisão. Isso é uma coisa minha. Se você quiser usar para você e for útil, ótimo, eu vou ficar louco de feliz. Mas se achar que não faz sentido, você segue a sua vida. Eu tenho aqui 3 recipientes que, não que cada um tenha mais espaço do que o outro, mas pelo tamanho. Um é maior, um é menor e outro é menor ainda. Tá? Como é que eu resolvo as minhas tomadas de decisão? No primeiro recipiente, que é o maior, que é o 80%, eu coloco a minha energia, 80% da minha energia, nas coisas que eu influencio e controlo. Ou seja, que só dependem de você, do Júlio. Então, eu tenho 10 horas de trabalho no dia, 8 horas tem que ser dedicado a coisas que só dependem do Júlio. No segundo, eu tenho as coisas que eu não controlo, mas eu influencio. Eu estou aqui, eu posso dizer para vocês, ensinar um monte de coisa, eu vou dar o meu melhor para influenciar vocês a melhorar a vida de vocês. Mas se você vai fazer ou não, eu não tenho como controlar isso. Então eu gasto com isso 20% do meu tempo. E na terceira caixa, eu tenho as coisas que eu não influencio e não controlo. Para elas, eu tenho um botãozinho bem legal que se chama botãozinho do foda-se. Boa. Exatamente. A pandemia, eu vou fazer coisas que dependem do Júlio? Sim. Eu vou influenciar as pessoas que estão à minha volta para fazer o melhor? Sim. Mas eu vou ficar puto porque tem ou não tem vacina? Cara, eu não controlo isso, velho. Exatamente. Eu não influencio nada disso. Eu vou ligar o meu jornal aqui para assistir alguma coisa. Pô, isso aí responde boa parte daquele negócio que eu falei. Quanto essa merda influencia a vida da gente de maneira negativa. Né? E eu, desculpa, já aproveitando, estava pensando aqui que é uma coisa que minha mãe já sabia há muitos anos atrás. Que a gente até foi no outro podcast, que é uma coisa que eu aprendi com a minha mãe e eu levo para a vida. Ela falou assim, cara, existem 2 tipos de problemas na vida. Os problemas que você consegue resolver e os problemas que você não consegue resolver. Assim, os problemas que você consegue resolver, você não precisa se preocupar. Você vai resolver. Os problemas que você não consegue resolver, você não precisa se preocupar, você não vai resolver. E pronto. Essa semana eu fiz uma publicação que gerou a maior quantidade que eu tenho ali de visualizações e comentários lá, né? Eu escrevi assim, peguei lá uma frase de um cara epicteta do século 3 depois de Cristo, era um escravo. Ele não sabia escrever, mas ele acompanhava o mestre dele, então ele escutava o que o cara falava e ele se tornou um filósofo fudido, cara. Foi um cara animal, assim. E o Epicteto, ele fala o seguinte, não tem por que você ficar nervoso. Por quê? Porque se o que a pessoa está falando de você está certo, tem fundamento, cara, você não tem por que ficar nervoso, você tem que se corrigir. Se o cara está falando que você está errado e tem fundamento, você tem que se corrigir. Então não adianta ficar nervoso. Se o que o cara está falando é mentira, não tem fundamento,
você não tem por que ficar nervoso, porque não tem fundamento. Então o que você tem é que rir. Por isso que ele vai falar que a vida ela tem que ser muito mais alegre, muito mais feliz. Sim. E tal. Porque se você é o pai do estoicismo? É um dos. Ele é um estoico bem importante, mas não é o pai do estoicismo. O estoicismo começa antes da era cristã e ele vai ganhando proporção. Aí Marco Aurélio é um dos grandes, talvez o maior representante do estoicismo, mas ele não é o cara. Mas eles são da mesma época. São da mesma época. Enfim. Bacana. Então, assim, vamos começar a entrar nas conclusões, que senão eu falei. Até o Júlio perguntou assim: quanto tempo de papo? Eu falei, depende, cara. Né? Se depender de nós, a gente fica aqui o dia inteiro. Não, pois é, eu só não fico mais porque, pô, a gente teve que regar. Se o Lully podia organizar, e se eu podia vir, eu falei, não, tem que vir mais cedo, porque eu sei que só pode você. Vou falando aí que eu já volto. Na verdade, então, aí que tá. O Júlio pode contribuir, mas acho que até você pode contribuir também bastante com relação a isso. Vamos aí. Vamos que eu posso. Baseado no que a gente estava conversando e baseado no teu conhecimento de arquitetura, daí a gente vai chegando numa ideia, inclusive, que estava conversando com a Ana sobre o TFG dela, que é sobre um centro de treinamento. E a ideia justamente é como é que eu posso daí integrar justamente essa questão de facilitador para que a pessoa aprenda e facilitador para que as pessoas o cara trabalhe esses gatilhos mentais, né? Trabalhe essa como é que eu posso dizer assim, essa aplicação, né? O output que a gente falou, né? O output sim. Numa situação mais próxima do que seria um cenário real, e como é que o ambiente, né? Ou seja, a construção, seja de um centro de treinamento, de um stand, de uma sala de aula, enfim, do que for, o que ele pode ajudar ou atrapalhar nesse sentido. Pô, cara, dentro do que o Júlio falou, quando a gente pensa em planejar um espaço, ou qualquer coisa na vida da gente, né? Você tem que entender primeiro para quem que você está fazendo, para quem que você está planejando aquele espaço, né? E a questão desses links aí, o que você quer passar para a pessoa, né? No caso da instrução, de tiro e tudo mais, você tem que... O ideal é você entender como aquelas pessoas vivem, o que elas precisam aprender ali dentro, né? Para fazer aquele que eu achei bem interessante que o Júlio falou, né? Criar aqueles elementos de alusão, né? Ele usou as palavras, né? E aquele negócio. No meio tático, tem certas coisas que você faz. Você tem gerenciamento de cor, você tem a linguagem. Não vamos usar muito longe, por exemplo. Você pensa em linguagem, sei lá, para deixar o cara na vibe de aprender aquele negócio, ou de curtir aquele negócio. Você vê, eu nunca tinha ido na base, né? Mas você vê que o espacinho, o micro espaço que a gente tem aqui da Defcon e tudo mais, você vê esteticamente é muito parecido. Sim. Com aquilo. Ele tem sempre mais ligado. Foi lá no Ares, ele também é parecido. Então você tem um monte de coisa, um monte de gatilhos, assim, que o próprio Júlio falou, agora consegue dar o nome, né? Elementos visuais que ajudam a pessoa a entrar. Na parte de aprendizado, você tem, de escola, você tem questão de cores, quando você está trabalhando com crianças e tudo mais, tem cor branca, tem um monte de elementos, inclusive na NBR, mas é que você personaliza de acordo com quem você vai ensinar. Talvez o espaço, vamos pegar o Esperandil, que é uma referência aqui, o espaço para o Esperandil, eu imagino que seria muito diferente de um espaço que você... por exemplo, que você faria, ou que o Silveira, por exemplo, eu vejo o Silveira, eu lembro da aba, entendeu? Aquilo ajuda a passar aquela mensagem que ele quer passar em questão de aprendizado. Sim. Talvez assim, nem todo mundo aprende igual, como o Júlio falou, poucas pessoas talvez são tão flexíveis como ele falou, que eles conseguem pegar e entender, fazer aquilo, mas cada pessoa vai escolher sua tribo, onde ela quer aprender e como ela quer aprender. Não sei se ficou mais ou menos claro o que estava querendo falar. Sim, uma coisa que eu costumo falar sempre para os alunos é assim, nós criamos um processo no Brasil e no mundo, de uma forma geral, que é assim, o cara não sabe e ele não vai procurar sozinho, então ele precisa de um tutor. Então, beleza, eu entendi, isso faz parte, eu acho que essa lógica ela tem que acontecer. O problema é você colocar tudo nas costas do tutor e esperar que aquele cara tutorie você pro resto da vida. O que eu faço com os meus pacientes, por exemplo, no consultório? Quando o cara chega e diz assim, doutor, eu estou com um problema e o senhor vai me ajudar, eu digo, não. Eu sou o instrumentador cirúrgico que vai te dar as possibilidades que você precisa para resolver sozinho. Porque senão o que acontece? Se a coisa dá certo,
o cara some da sua frente e ele nem obrigado, ele não te diz Sim. mais. Mas se dá uma merda, ele vai dizer foi por causa do que você me falou, que eu fui lá e fiz, eu confiei no senhor. Ei, confiou no senhor? Qual é, parceiro? Você tem que Seja entender... responsável, né? Por você mesmo. Porque, por isso que eu não gosto da palavra paciente, porque o paciente ele tem essa ideia do passivo. Passividade, né? Então eu diria assim, Sim. se nós criássemos hoje um exército de pessoas que pensam de maneira autônoma, que vão buscar sozinho, porque a maior parte das coisas que você aprendeu não foi porque alguém te ensinou, foi porque você foi buscar por seu próprio interesse. A maior parte das coisas que eu aprendi na neurociência não foi porque o professor veio lá na sala e falou, ó, estuda essa sequência. Foi porque eu olhei para o negócio e falei, cara, isso aqui tem conexão com aquilo e tal, quem mais fala sobre isso e tal? Então, se nós conseguimos criar um exército de pessoas que se tornam autônomas, que vão buscar sozinhas, e o tutor se torna um auxiliar na vida desse cara, bicho, nós vamos criar um exército de monstros, cara, em todas as dimensões. Mas enquanto as pessoas não entenderem que é a autonomia que vai dar a elas a condição, que elas estão esperando que o tutor traga, aí você muda a coisa toda. Bom, agora a gente entra no métier da própria Defcon aqui, questão de liberdade, né? As pessoas têm muito medo de ter essa liberdade, né? Elas preferem terceirizar. Vai, não, eu vou andar com o Rodrigo, não, tô tranquilo porque ele é do só, ele faz e acontece, tô tranquilo. Aí dá uma merda, aí eu vou botar. Ele falei, cara, a responsabilidade não é dele. Exatamente. Ele é um multiplicador de forças, ele é aquele cara que eu confio porque eu sei que o negócio, mas eu não vou botar tudo nas costas dele, né? É aquele ditado acho que é católico, né? Fala assim, o padre acredita em Deus, mas amarra o burro na árvore para ele não fugir, né? Sim, sim. Então você está sempre tomando uma parcela de responsabilidade, né? Aí entra justamente na questão, não digo acho que final, para fechar essa conversa toda, que a gente fala sobre gatilhos mentais, sobre a questão de processo de aprendizado, tudo mais. Aí vai na pergunta que todo mundo me faz, tá, beleza, entendi isso tudo. Mas como que eu faço para, primeiro, né, que é aquela coisa, para treinar com que eu tenha esse gatilho mental para uma situação de confronto, que é o X da questão, então essa questão de análise, percepção de ameaça e execução de processo mecânico, e a última que eu coloquei ali, que a gente conversou antes também, e a questão de eu começar a quebrar essa barreira moral de tirar a vida de alguém, porque, sendo bem claro, explícito aqui, sincero, o ato de você aprender a se defender, ela consiste em tirar a vida de alguém, eventualmente, né? Você tem que estar preparado para isso. Você e o ser humano, de modo geral, não nasceu com essa coisa instintiva, de tirar a vida de outro eu acho que instintivo a gente tem, mas já está tanto tempo que a gente não precisa fazer isso, graças a Deus, né, com frequência. Não é uma coisa até moralmente aceita, sim. Né? Então, assim, e isso gera uma série que a gente vê em casos de abordagens policiais e tudo mais, onde o cara às vezes saca uma arma e o policial titubeia ali para poder atirar ou não, ou iniciar uma reação ou não. Dá um exemplo que você falou daquele cara do... Ah, sim, de um colega nosso, né? Que ele foi abordado por um mala, um criminoso. E ele falou que na hora que ele ouviu o cara chegando falando perdeu. Na hora que ele olhou para trás, ele viu a arma na mão do cara, né, a sorte dele, enfim, o tempo que ele conseguiu fazer a reação, o cara estava com a mão para baixo, né, do lado do corpo, mas ele viu o revólver. Na hora que ele viu o revólver, ele já iniciou o movimento de sacou a arma e atirou. Ele efetuou 7 disparos no cara, acertou 5, o cara veio óbito, ele sobreviveu, né, e ele falou que isso. Então perguntaram, mas por que você atirou? Porque eu vi a arma. Na hora que eu vi a arma, eu simplesmente saquei e atirei. Eu não pensei, eu saquei e atirei. Mas o cara era operador do SOI, treinado, ele era instrutor de tiro. Ele tinha diversos cursos, inclusive com o Marcelo, com o Sprendil, fez curso com colegas nossos, com o Carlinhos, que é um excelente instrutor também e tal. Então ele treinou muito, e aí entra essa questão. É uma coisa que eu vi alguns instrutores já fazendo, o Marcelo faz isso há bastante tempo, eu comecei a fazer, o Carlinhos também, que esse colega meu começou a fazer também, é trabalhar com alvos mais próximos da realidade, tipo, ou seja, fotos mesmo, que antigamente tinha muito essa barreira, né, de trabalhar com foto, que até por uma questão, sei lá, de ideologia e tal, não sei o quê. Tipo, não, você não pode atirar em pessoas, né? Você tem que atirar em papel, você tem que atirar em silhueta. Cara, na hora você vai ter que atirar uma pessoa. Então, se você não se prepara, né, psicologicamente, emocionalmente, para atirar em pessoas, acontece isso, do cara titubear e não atirar. Então, como ele se preparou e começou a criar esses gatilhos mentais, pelo que a gente conversou, cara, ele falou, na hora eu não pensei. Eu vi a arma, eu saquei a arma e atirei. Simples.
né? Tipo, depois que ele foi processar a informação. Então, mas o que matou ele não foi isso, né? Aí a gente tem que pensar também nessa questão do preparo, que eu tenho batido nessa tecla há muito tempo, de você fazer o trabalho de preparo emocional do cara. Emocional. Sim. A frustração que mata, às vezes, a pessoa não é aquilo para o qual o cara esteve preparado a vida inteira. E eu tenho um lema de vida que eu sempre uso, que é assim: não é o mais forte que sobrevive, é o mais preparado. Não é o que trabalha mais que fica rico, é o cara que trabalha com inteligência. Se o cara que trabalha, que acorda cedo e que trabalha pra caralho, fosse o cara que necessariamente fosse rico, o leiteiro e o padeiro seriam podres de rico. E eles não são os mais ricos do mundo, a não ser alguns que daí viraram donos da empresa. Sim. Mas então a lógica... uma franquia. A lógica da coisa é: eu preciso ter um processo mais complexo, preciso ter conhecimento, preciso buscar, preciso ir atrás, mas eu preciso planejar e desenvolver as inteligências múltiplas para que a minha tomada de decisão seja efetiva e eficaz. Que eu atinja o meu objetivo e dentro dos meus índices mais, eu diria assim, dentro dos meus limites, né? Diminuindo o meu período refratário ao máximo possível. Hoje, se eu começasse a treinar hoje, a tirar, eu provavelmente não seria melhor do que o Rodrigo. Por que não? Porque o cara faz isso todo dia, e aí entra aquela lógica o paradigma de Parmênides, né? Ele diz assim: se eu soltar a tartaruga e a lebre juntas, a lebre nunca vai correr mais do que a tartaruga. Por quê? Porque em termos de tempo, quando ele está evoluindo e eu comecei a minha evolução, ele vai continuar evoluindo. Então o coelho nunca vai atingir a tartaruga. Não é na corrida, é no tempo. A tartaruga saiu antes. Então ela sempre vai estar 5 minutos na frente. Por isso que eu nunca vou ser melhor que o meu professor de acordeão. Por mais que eu treine, a não ser que ele pare de treinar. Aí talvez eu alcance ele. Então a lógica é: continua desenvolvendo sempre. Parou, bicho, você tá morto. Parou, estagnou. Parou, estagnou, acabou, alguém te alcança. Né? Simples assim. Fechou. Eu acho que... Desse jeito. Do que eu tinha notado aqui, era mais ou menos isso. Você estava falando ali, eu estava lembrando justamente dessa questão que você falou de integração, né? E aí que tá. Só pra gente concluir, então. Uma coisa que até notei sobre a questão que a gente estava conversando antes, sobre a mentalidade de guerreiro, que às vezes a preparação não é só essa questão, a questão mecânica ou só a questão física, né? E até uma frase que eu ouço bastante do Carlinhos, eu não sei se é dele, né? Mas que ele fala: cara, o que ganha o confronto não é a ferramenta, ou não é você, é a tua cabeça, a tua mentalidade. De nada adianta, cara, ser um exímio atirador, ou como o Marcelo fala bastante bem, né, um atirador tático de papel, né, você saber atirar muito bem, botar um tiro dentro do outro, mas você não tem percepção de ameaças, você não tem leitura de ambientes, você não tem antecipação das coisas, você vai estar sempre bom em atirar em papel. Na hora que você traz isso na realidade, você não vai ter um papel parado na tua frente, você vai ter um cara com uma arma querendo tirar a tua vida, né? Então, essa questão de você trabalhar, às vezes... Aí fala: então beleza, para eu aprender a me defender, eu preciso aprender tudo: defesa pessoal, tiro, concentração, mindfulness, alimentação, preparo físico. É mais ou menos por aí. É simples a resposta, né? É simples. Por isso que eu acho que o Airsoft, de uma forma geral, para quem está na lida de armas, seja o cara tá na segurança pública, seja o cara que porta uma arma na rua, é uma coisa que ajuda demais, cara, porque a sensibilidade de você sacar a arma, olhar pro Rodrigo e meter um tiro no cara, você sabe que você não tá matando ele, mas você vai criando um gatilho, você vai despertando em você uma habilidade de fazer aquilo que é animal. Felizmente ou infelizmente a gente não consegue treinar confrontando, né? Com arma de fogo, principalmente. É um pouco perigoso. Porque a gente tem um tipo de teste científico que se chama duplo cego, exatamente por conta disso. O que é o duplo cego? Eu tenho que fazer alguma coisa sem saber se aquilo vai ou não fazer para a pessoa alguma diferença. Por exemplo, eu não posso pedir para o cara parar de tomar a medicação dele para diabetes, para daí eu fazer o teste para ver se o que eu estou propondo para ele melhora. Não, eu tenho que ir fazendo enquanto a coisa acontece lá. E o tiro é a mesma coisa, né? Você não pode treinar atirando no cara. Então você pode treinar fazendo a simulação, duplo cego. E tem que fazer, cara. Não adianta você falar que não tem que fazer, tem que fazer. O grande problema, eu acho que talvez uma das maiores discussões hoje em relação ao armamento no país e no mundo, não é se o cara pode ou não andar armado. A grande discussão que está no pano de fundo ali é: o cara está armado, vai fazer cagada.
Pô, então treina o cara pra não fazer cagada, pô. Sim. Pronto, a arma não passa um problema. Mas eu gosto muito do negócio de estar dizendo. Isso não deveria nunca jamais ser condicionante, né? Porque é aquela questão, né? Que, não, você precisa disso. Não, agora você precisa disso aqui. Aí mais aquilo. E mais aquilo. Não, agora você precisa dar cambalhota para trás. Se você não sabe dar um tiro com cambalhota para trás, você não pode o mínimo, ter. Né? É o mínimo necessário. Eu entendo que é necessário, isso é uma mas nunca deve deixar de ser uma escolha responsável sua. Agora, fugindo um pouco, mas não tanto do tema, é uma vertente que eu vejo, na verdade, acontecendo com a sociedade atual, de querer achar querer conduzir, na verdade, a população, o ser humano, como sendo uma pessoa burra, incompetente e dependente, e eu preciso de um tutor justamente dele, né, cuidando dele e falando para ele fazer o que ele precisa fazer o tempo todo. Né? Eu preciso do Estado me dizendo, eu preciso de alguém me dizendo, faça assim, faça assado, execute isso, execute aquilo. E você tira justamente essa questão da autorresponsabilidade, da autonomia, da liberdade, né? Enfim, sim, que é o nosso tema aqui principal, sempre. Mas com essa subterfúgio de que a pessoa é incapaz. Né? E ao invés de você ensinar ela a ser capaz, ou você dar mecanismos, ou você simplesmente botar ela à prova, tipo assim, né, de uma forma desde pequeno, né, uma coisa que eu falo, que eu sempre repito isso, eu acho sensacional, do Jordan Peterson, que ele fala, até falei isso pro meu cunhado esses dias que meu sobrinho nasceu, falei, cara, a função dos pais é causar frustração aos filhos, porque você está preparando ele pro mundo. Se alguém nasce, cresce sem ter nenhuma frustração, a primeira frustração que ela tem, fodeu, ela vai perder tudo. Né? E é o que acontece, né? É o que acontece hoje, cada dia mais. Então, eu falo justamente, linkando com a questão que a gente estava discutindo, é justamente isso. Cara, se você não treina a complexidade de se defender, e isso vai desde você entender os seus direitos, os seus deveres, as suas liberdades, as suas responsabilidades, e não só treinar a atirar, você não vai conseguir se defender. Por quê? Porque, cara, é muito mais complexo, não é só apertar um gatilho. Mas é isso que eu estava falando. Não é condicionar o cara por lei a fazer essas coisas. É condicioná-lo autonomamente a entender que isso é necessário fazer. Porque uma vez eu estava numa palestra, eu achei a palestra sensacional, porque ela começou, o cara que começou a falar era um juiz brasileiro, e então ele pôs o vademécum em cima da mesa, conjunto de leis brasileiro, e ele começou a falar que o sistema brasileiro de leis é um sistema do caralho. Ele falou, olha, a gente tem previsão para isso, e é o nosso puta de um sistema. Aí veio o juiz norueguês depois do cara e botou memento do lado, assim. Ele falou, esse aqui é o vademécum lá da Noruega. E ele é melhor do que de vocês. Aí o cara olhou pra ele, fez aquela empáfia e tal, ele falou assim, é melhor do que de vocês, porque se você sabe o que é o certo fazer, você não precisa que ninguém limite você por lei. Eu lembro quando você citou aqui... Exatamente. Quando você citou Kant aqui, né? Cita de novo Kant, aquela frase que você falou. A lei universal, o que Kant chama de lei universal é assim: aquilo que eu faço, se puder ser replicado por qualquer pessoa do mundo, o que eu estou fazendo está correto. Se aquilo que eu faço só eu posso fazer, particularmente, por exemplo, eu empresto dinheiro, mas não ter pago. Ninguém vai me emprestar dinheiro, então não pode ser uma lei universal. A lei universal é, eu empresto, mas eu devolvo. Se eu faço isso, eu não preciso de ninguém em cima do meu pé me dizendo o que eu tenho que fazer. Mas e se você estiver sozinho? Ainda assim estarei na presença da minha consciência. Isso. Caralho, eu arrepio até. Caralho. E uma outra, não sei se eu ouvi de ti também, inclusive, falando, né, cara, se o que você faz vai causar vergonha pra tua mãe, não faça. Não faça. Não faça. Se a tua mãe vai se envergonhar do que você vai estar fazendo, não faça. Exatamente. É isso. Do que eu tinha de condução e de perguntas, foi mais ou menos isso. Não, a gente pode fechar porque até esse fechamento foi interessante até para dizer que porque tudo que foi conversado antes é para isso, né? Exato. Para a gente não deixar de ser essa antítese que a gente vive hoje em dia, né? Do sistema de educação, sistema de tudo, de aprendizado e tudo mais. Porque... bem dizer aquilo que você falou, né? Tá todo mundo direcionando, você tem que fazer isso daqui, não vem cá, deixa que eu faço para você, não vem cá e puxo, pego pela tua mão, né? Não te reprovo mais, não faço mais isso. E a gente vai gerando essa porrada de pessoa que é fraca, não é ser fraco físico, né? É fraco mental, né? Não tá preparado para o mundo. Se você não tá preparado para aprender, meu irmão, você vai ser escravo de quem escolheu aprender e guiar, né? Tem um filósofo muito legal que eu gosto muito de estudar, que é o Nietzsche. O Nietzsche fala, que ele escreve um livro, ele fala muito sobre a questão da moral, e ele diz assim, a moral foi criada por gente fraca. Por que a moral foi criada por gente fraca? Porque são aqueles que não conseguem fazer o que você faz e vão tentar limitar aquilo que você faz muito bem. Por exemplo,
O cara que está criando uma lei anti-arma, uma lei... Por que esse cara está criando isso? Você tem que parar para pensar, por que esse cara está criando isso? Porque ele não consegue fazer aquilo de maneira sensata, de maneira desenvolvida, então ele vai criar uma limitação para você, porque você não possa desembocar aquilo que você tem bem pra caralho. Então, às vezes a gente tem que pensar um pouco nisso, no desenvolvimento da autonomia das pessoas, porque autonomamente, por exemplo, eu dou a liberdade de você comprar uma arma. Esse cara com a arma na mão, ele vai ficar curioso, ele vai querer fazer, ele vai querer aprender. É assim que você consegue fazer o cara desenvolver. Agora, não, nós primeiro temos que criar cursos nacionais para todo mundo aprender a lidar com a arma, para daí liberar a arma. E obrigatórios, todo mundo tem que fazer. Autonomia, essa é a grande questão. Nomos, conhecimento. O conhecimento gerado por mim mesmo. Pronto. Fechou. E é com isso, com isso, encerrando. É com você. Não, vou agradecer, obviamente, o Rodrigo, o Júlio. O Rodrigo veio com essa ideia que foi bacana pra caramba. Acho que é a primeira vez que a gente faz grava um podcast que não é sobre pessoas, não que não seja sobre todas as pessoas, que tem sobre pessoas, mas sim, que é de um assunto mais ou menos pré-definido. Curti bastante. A gente tem uns outros negócios, uns outros projetos malucos aí que vai sair aí. Aguarde novidades, né? E vamos fazer mais esse negócio, se tiver ideia aí, cara, se vocês quiserem falar, eventualmente a gente tem vontade de fazer também aqui, a gente só tem que preparar um pouco melhor para fazer isso ao vivo, pelo YouTube, fazer mais ou menos no padrão do Flow que eles fazem, já soltam, assim. Que eu acho... Tanto que eu, na minha cabeça, eu tava pensando ao vivo. Tá pensando ao vivo, né? Essa live... Não, a gente tem os equipamentos que a gente precisa só aprender a fazer, né? Fazer a autonomia, né? O autoconhecimento para fazer. Sem medo, cara. Sem medo. Exatamente. Como diria o Jean, antes feito do que perfeito, né? Exato. E é isso aí, gente. Obrigado por vocês terem vindo. Obrigado por instigar esse papo que eu acho bom pra caramba. O pessoal eu tenho certeza que o pessoal vai curtir. E você que estiver vendo aí, tiver perguntas e quiser mandar ideias de assuntos, de pautas aqui, cara, a gente tem, graças a Deus, a gente tem um plantel de pessoas, de altíssimo calão de conhecimento para conversar de basicamente tudo, né? O Júlio aí, não precisa nem falar, né? E eu tenho que agradecer a oportunidade, né, cara? Foi pra mim como... Se tem uma coisa que eu gosto na vida é aprender. E pra mim sempre é uma oportunidade. Ainda mais, como você falou, com o Júlio aqui, que ia fazer... Cara, se eu pudesse... Cara, aliás, aí é uma boa ideia, cara. Não cometeu nenhum crime, assim, se eu pudesse prender você lá, daí ia ficar o tempo todo, já que eu tenho que ficar cuidando dos presos, eu fico lá o tempo todo só absorvendo conhecimento. Exatamente. Rapaziada, parada é o seguinte, o Rodrigo ele fez isso aqui, isso foi uma grande desculpa só pra ele trocar uma ideia com o Júlio, porque pra amarrar isso é difícil, né? Só sábado de manhã, né? E olha lá. Vocês ficam enchendo a bola demais, não é assim não, cara. É 10% de inspiração e 90% de transpiração. Exato. Não, mas isso é verdade. Eu termino dizendo o seguinte, meu lema principal de vida: ensine o que você sabe, pratique aquilo que você ensina e você transformará o mundo que está à sua volta. Exato. É isso aí. Perfeito. Então, beleza. Vamos nessa. Não precisa. Esse é o banho, eu acho.